Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo do Empresário, um papo de empresário do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial. Esse programa que está na segunda temporada tem sido um prazer compartilhar os bastidores do que a gente tem lá na associação. Compartilhar conhecimentos e insights que podem mudar o rumo do seu negócio. E eu queria agradecer já no início nosso mantenedor, o Cicobi Médio Oeste, tem apoiado o nosso projeto, é claro, a Associação Comercial, e convidar vocês para participarem. Nesse dia, tem ao meu lado aqui o Paulo Paniago, CEO do Estúdio Soa, sócio da Pand, também um cara fora da curva, para falar desse assunto com nossos convidados, que é muito bacana, né, Paulo? A hora que eu fiquei sabendo que era sobre IA, inteligência artificial e tal, aí eu enchi o saco do William. Falei, William, pelo amor de Deus, deixa eu participar também. Aí caí aqui no podcast. E esse é o assunto hoje. A gente vai falar sobre os bastidores do Growth, então você que está interessado em conhecer como que funciona o lado de cá do marketing digital, o que você está vendo hoje, você como empresário fala, cara, e o outro lado? Você vai conhecer um pouquinho mais e vai conhecer o que a gente chama do novo momento, que é essa automação com IA, utilizar a inteligência artificial para vender mais. Eu queria apresentar nossos convidados, vou deixar eles se apresentarem, o pessoal da EDA. A EDA, que é uma empresa que está puxando essa parte de inteligência artificial, vocês vão conhecer o background deles, de onde surgiu essa ideia, e eu vou deixar eles apresentar. Edu, fica à vontade para se apresentar. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Meu nome é Eduardo Hanari, eu sou o Head de Growth aqui da EDA. Muito obrigado pelo convite, pela recepção. É uma honra estar aqui com vocês aqui no Papo de Empresários. E o Jonathan, fica à vontade para se apresentar. Eu sou o Jonathan, hoje eu sou o Head de Vendas aqui da EDA, tá? E a gente tem trabalhado muito forte na questão de IA e algumas outras coisas de Growth também. Então, acho que o papo vai ser muito bacana, agradeço o convite aí. Acho que, com certeza, a gente vai conseguir abrir um pouco da mente do pessoal sobre as inovações com inteligência artificial, né? Legal. E assim, vocês comentaram ali fora, a gente estava nos bastidores, Edu, que vocês vieram do Growth, né? Então, vocês tocaram essa parte de tráfego pago, de agência, bem no início. E daí chegou no momento que vocês falaram, cara, qual que é o novo norte? O que está de fato o novo mercado? Como que vocês analisaram esses bastidores? A gente que entende de agência fala, cara, agora é o momento de uma nova aposta. Você falou que em 2020, estava no começo da IA, você já estava investindo nesse projeto, que hoje é a menina dos olhos da EDA, né? Exatamente, cara. A gente começou em 2016 com a... Na verdade, era outra empresa, a Digital Mind, em 2016. 2020, a gente entrou com uma franquia de nome no mercado, ela é bem conhecida no mercado. Ficamos lá um período durante 2 anos, mais ou menos. A gente saiu e a gente viu nesse momento a possibilidade de entrar com o mercado mais ascendente, que é voltado para a IA, cara. A gente entendeu esse movimento porque, de fato, o tráfego pago, ele meio ficou comoditado, né, no mercado. Então, todo mundo faz hoje em dia, mas quem entrega, de fato, a performance? E a gente acabou entendendo esse mercado e acabamos migrando um pouquinho para a parte de IA, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse assunto, cara. Mas a parte de IA, por exemplo, nessa migração, vocês começaram a usar como? Então, foi uma migração bem engraçada, para fazer esses compilamentos de dados e tal, assim? Foi uma migração bem engraçada, porque eu entrei na empresa mais ou menos na época que eles estavam iniciando o processo de migração, né? E aí eu entrei como head de vendas, o Edu me falou, acho que logo nos primeiros papos, assim, ele foi lá e me questionou, tá, Jonathan, a gente tem aqui, ó, a gente tem essa gama de produtos, tá? Tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e tem IA. Eu falei, como assim tem IA? E tem IA. Tipo, como se fosse um negócio muito B, assim. Eu falei, como assim tem IA? Não, cara, tem o Rafa aqui, o Rafa é nosso desenvolvedor, ele desenvolveu um sistema de IA aqui que você consegue gerar conversas e tal, mas ele não me explicou muito a fundo, assim, eu fiquei, tá, mas como assim, cara? Não é possível que seja algo, ou é algo muito besta, ou tu tá deixando a galinha dos ovos de ouro aqui de canto. Aí a gente começou a conversar, tivemos reuniões sobre isso, né? A gente começou a desenvolver o negócio de IA, de fato, aí tornar ele um produto. Né? Porque antes ele era algo que estava desenvolvido, estava em desenvolvimento já há um tempo, mas ele não estava produtizado ainda, né? Ele era uma possível solução que a gente tinha. Mas você estava usando um IA já, Gemini, GPT, e criando uma para vocês, ou você estava criando uma do zero? Não, a gente utiliza GPT, Cloud, Gemini, a gente usa uma gama ali de IAs, né? E a ideia, na verdade, é prestar um serviço, tá? A gente não vende isso como um sistema, a gente vende isso como uma prestação de serviço. Você tem uma dor de inteligência artificial dentro da sua empresa, aliás, uma dor de atendimento, né? Ou uma dor que a IA consiga resolver, você vai nos contatar, você vai explicar, cara,
entra muito cliente, a gente não dá conta de atender, a gente precisaria muito de um atendimento 24 horas por dia. E aí a gente desenvolve personalizado para aquele momento. Tanto que a gente não deixa em nenhum momento, por exemplo, a parte de treinamento da IA 100% com o cliente. Porque a gente vê que tem muito sistema hoje sendo vendido e no fim a pessoa não consegue treinar a própria IA. Então fica lá, ela contrata, fica com o sistema 3 meses, ela tenta treinar a IA, não dá certo. O nome que fala agora são os agentes de IA, Os agentes, é isso? A gente tem geralmente mais de um agente no mesmo cenário de comunicação, né? A gente tenta deixar esses agentes especialistas. Então, assim, a gente tem um agente especialista em comercial, um agente especialista em suporte, um agente especialista em... Enfim, N fatores que a empresa precisa. Traz para a agência de marketing, por exemplo, assim, quais são os... Bom, você vai ter... Pensando em comunicação, tá? Uhum. Pensando em comunicação com o cliente. Você vai ter o seu CS, você vai ter o CS, você vai ter o suporte, você vai ter daqui a pouco o financeiro e o comercial. Então, a gente, ao invés de fazer como esses sistemas que te limitam, às vezes, a um agente, a gente desenvolve um agente para cada um. E aí a gente liga toda essa comunicação com o banco de dados, que daí vão estar as informações de cada área, né? E aí, acima disso, a gente tem uma IA-mãe, que é a IA que conversa no início. Então, fica super inteligente, porque parece um humano mesmo conversando, né? Parece um humano especializado em tudo, na verdade, né? Porque ele vai ter o conhecimento base de todos os setores e ele consegue ir mudando a forma de comunicação conforme a necessidade. A gente vê... Você já viu um post... Não sei, é tanta informação que a gente recebe, né? Mas o cara falando assim no telefone, gastei X de gasolina agora. Aí essa informação vai para uma IA e aí você fala mais ou menos isso. Assim, eu tô querendo chegar no ponto assim, como que a gente usa? Eu que não entendo nada disso aí, como é que eu uso isso dentro da minha empresa? Eu gravar, eu escrever, ou tem que ter alguém alimentando isso? Como que um humano... leigo usa um negócio desse? Digamos que você nos contrate ali hoje para trabalhar com você, tá? A gente vai ter algumas reuniões ali, entender o teu negócio, entender o que você precisa, onde tem mais demanda de que ela possa atender, né, para você. A gente vai desenvolver isso e digamos que seja um problema de demanda de comunicação mesmo, que é o caso que a gente mais tem trabalhado, né? Você precisa se comunicar com o cliente, prestar suporte, tirar dúvidas, atendimento, tudo mais. Daqui a pouco até... diagnosticar um relatório ali para o cliente, né? Então, a gente vai desenvolver isso, vai conectar isso num sistema. A gente tem um sistema que é praticamente um CRM personalizado também para cada cliente, onde você vai ter todos os relatórios da IA. Então, como é que você vai ver como cliente? Você vai entrar lá, você vai ter toda a comunicação dela como se fosse o chat de WhatsApp. Então, você pode acompanhar com quem que ela está falando, onde está, pausar ela, ativar ela, transferir para ela, puxar dela a comunicação se for um lead, por exemplo, né? E aí você consegue acompanhar por ali, tem os relatórios, tem a base de conhecimento, você consegue dar uma interagida por ali. E isso também é personalizado. Mas basicamente o que você vê é o resultado que ela gera, né? E você pode acompanhar ela conversando. Né? Então, para você é mágico. Assim, a gente tem, por exemplo, tem uma cliente nossa da Unifatesc. Ela tem um polo de educação da Unifatesc. Ela falou que na Black Friday ela chegou 250 clientes, ela precisou falar com menos de 50. E para ela era uma dor enorme, assim. Os 200 foi tudo filtrado pela IA, já foi encaminhado. Teve lead que ela chegou lá na segunda, já estava com a documentação pronta para ela fazer matrícula. Basicamente é um BDR que qualificou toda a parte dos leads, né? Isso numa Black Friday. Então você imagina o cara que chegou às 10 da noite... Chegou, de repente, às 5 da manhã, porque o cara trabalha, às vezes, o cara é enfermeiro, então você tem diversos cursos lá. E, de fato, ela fez uma pré-qualificação, que é como se fosse basicamente um BDR, e já sai, inclusive, já com tudo. Nome, e-mail, CPF, data de pagamento, aí depende muito do cliente, que ele precisa, né? Por isso que a gente fala que ele customiza, né? Então, você fala assim, pô, Eduardo, a gente quer colocar também a parte da data de pagamento já ou com o número de um RA de matrícula, né? Como se fosse um RG deles, né? Na parte da educação. Já vai também dentro da conversa, o usuário puxa, coloca aquela cor, porque assim, o lead mandar uma mensagem às 10 da noite, ninguém comercial vai atender às 10 da noite. 9 horas do dia. Quanto mais num sábado à noite, né? Não faz sentido algum.
Então, ela já te entrega, já ela faz essa qualificação, deixa tudo já preenchido para você. E não é tipo, vou falar na segunda-feira com esse lead. Não, ele já chega pronto com os dados do usuário, cara. É totalmente diferente. Basicamente, digamos que o closer entra só, tipo, basicamente um Romário. Ele só espera a bola chegar para empurrar literalmente pro gol. E essa surreal, dor cara. que o Growth antigamente tinha, né? Porque eu imagino os modelos que surgiu de Growth V4, Studio Grow... Eles tinham uma atração e tinha um problema no atendimento, que é onde você tinha leads qualificados e o cliente e a empresa não dava conta desse atendimento. Então, hoje, com ela, vocês conseguem resolver o principal problema das empresas hoje, que é o atendimento, que é conseguir dar atenção. Ou a empresa do tradicional, vou dar exemplo que eu vejo lá em casa. E, às vezes, o pessoal não dá aquela atenção pro WhatsApp. No presencial, eles dão aquela atenção, recebe o cliente e tal. No WhatsApp, o cliente fala bom dia, eles falam bom dia. Tudo bem, tudo bem. E não respondem. A IA consegue resolver hoje esse problema dessas empresas do tradicional também? Ou Sim. vocês focam mais nessa questão da venda mesmo, de prospecção, ativação? A gente fez um treinamento de comercial de IA, que ela parece muito um humano conduzindo. Mas não no sentido de fazer um atendimento carinhoso, não é nada assim. Ela conduz o cliente. Não é só o tom. Então a gente fala, não né? é apenas o tom, né? Ela conduz o cliente, de fato, dentro de um funil comercial. Então, a gente prepara, por exemplo, a gente pode, no caso de campanhas de marketing, inclusive desenhar um funil de vendas para aquela campanha específica, treinar o agente e fazer com que ele siga um funil para aquela campanha em específico. Né? Então, ela vai conduzir aquele cliente, vai fazendo as perguntas certas. Identifica porque venda as é muita dores pergunta também, né? Legal. Então, ela vai fazendo, por exemplo, na própria Unifatec, que... A gente está desenhando um funil agora para Black Friday de um cliente específico lá, que ela chega e pergunta, você já conhece a Unifatec? Não conheço ainda. Daí ela segue por vários caminhos possíveis ali de acordo com a necessidade, né? E aí ela vai fazendo outras perguntas smart também. Então, por exemplo, se o cara me diz que ele quer se inscrever em engenharia, ela pergunta, mas em engenharia a gente tem tal e tal engenharia. Qual que você acha que se encaixa mais? Daí digamos que o cara responda ali... Putz, não sei, só queria fazer engenharia. Daí ela começa a fazer outras perguntas para entender o cenário dele, para conduzir ele para qual engenharia faz mais sentido para ele. Então ela é muito smart no quesito vendas hoje, né? Eu posso complementar usando que ela basicamente, no mundo de vendas, ela usa basicamente ali uma parte meio que de bunch e uma parte um pouquinho do spin selling, cara, dentro desse cenário. E ela está sempre também convocando o lead para o próximo para dar continuidade no atendimento. Ela nunca vai dar uma resposta seca, imediata e cessar a conversa. Assim, vai deixar um adendo no final da conversa, deixando o adendo para o lead, de fato, o usuário, continuar essa conversa. Ela nunca vai tentar morrer essa comunicação. Para ter esse nível de conversa, de encaminhamento, de comunicação, alguém falou para ela fazer isso? Sim. Ou não? Sim. Ou vocês estão falando para ela assim, eu quero transformar em venda. E ela já sabe tudo para transformar aquilo em venda. Essa é a parte que é assim que eu mergulho um pouco hoje, né? Que todo mundo fala assim, é fácil, fazer um IA lá, responde para você, assim, vende e tal, isso aqui tá aí, esse até é o lá. problema. A gente estava conversando ali antes de entrar no podcast, né? O mercado em si tem muita gente vendendo IA e muita gente não entregando IA. Por quê? Porque quando se vende uma IA de comunicação, que as pessoas querem, e elas não querem nem entender que existe uma fase de treinamento, cara, elas querem que a IA se comunique bem. Então, assim, as pessoas perdem muito tempo desenvolvendo a IA, as nuances, o sistema que elas vão entregar, e elas esquecem do principal, que é comunicação. E aí, inclusive, quando o Edu me mostrou a primeira vez, a nossa IA também não se comunicava muito bem. Eu falei, Edu, a gente não vai vender isso aqui. Mas tu vê, o sistema funciona e tal. Eu falei, cara, não vai vender. O que a pessoa está comprando é comunicação, ela tem que se comunicar muito bem. E aí a gente passou uns 5, 6 meses, eu acho, né? Só em cima de melhorar a comunicação dela. E tornar ela mais comercial, e tornar ela mais smart no suporte. E aí tem mais coisas que ainda dá para desenvolver. Por exemplo, dá para criar sistema de follow-ups. Então, assim, o lead morreu a conversa ali. Daqui um dia ou 2, dependendo do nicho, né? Ela já vai lá e chama de novo. O cara de novo. Fulano, aconteceu alguma coisa, você não conseguiu mais me responder. Enfim, aí a mensagem pode ser personalizada, né? Mas dela já engata a conversa novamente. E aí, hoje, com esse sistema multi-agente, você consegue ter um agente que vai lidar com o follow-up, com o lead que já perdeu um pouquinho, com o lead que deu um no-show numa reunião. Então, quando você tem abertura para a empresa, para integrar nos sistemas da empresa, você consegue deixar ela muito mais smart.
Por exemplo, às vezes a pessoa esquece de mandar mensagem no dia da reunião. Olha, tá confirmada a reunião hoje, a IA já vai fazer isso automatizada. Exatamente. Cara, tá tudo certo pra nossa reunião às 15 horas, não sei o quê, porque hoje quem fazia isso era a SDR. E às vezes ele esquecia, né? Ou às vezes mandava muito em cima da hora. Sim, que é o que mais acontece. Pegando o seu gancho também, Paulo, da sua pergunta do início ali, sobre a usabilidade, como que eu uso, né, de fato, né? Se a gente pegar hoje, por exemplo, então usando a parte um pouco mais técnica, a gente usa a parte do N8N, e quando a gente fala de linguagens, que é baseada na pergunta em relação ao que a gente usa hoje, então a gente não testa só com o OpenAI ou com o Cloud, são todas, com o Gemini, com o Cloud, com a própria OpenAI, e você tem vários tipos de versões da OpenAI, então você tem lá desde a 3.0, 4.0, 4.1 Mini, 4.1 Turbo, 5.1, cara, é uma infinidade de... Eu não consigo entender qual que é a diferença. Exato, é uma infinidade de especificações, de configurações que existem em cada uma das plataformas. Exatamente. E a gente tem que testar. Então, assim, antes de chegar nesse resultado que a gente está falando agora, que é o resultado final, cara, são dezenas, centenas, milhares de scripts sendo feitos diariamente, cara. E aí eu puxo uma régua do outro, então falar, cara, tá bom, porque ele é o comercial. Ele tem esse licença de atendimento que ele faz hoje como vendas. Se ele não aprovar, então para mim já não tá bom a IACA. Então isso que foi legal, entende? E ainda que a gente falou ali, inclusive no começo, cara, nos bastidores. Quem está implementando o IA é aquele cara que é mais técnico. Então ele é um cara programador, que é o papel dele normal, ele está no background fazendo a programação, ok. Só que a parte de vendas, cara, esse cara não tem a parte de comunicação, ele não é dentro do know-how dele fazer a parte da comunicação. E aí vem o pessoal agora querendo fazer, enfim, tem esses entusiastas, né, do IA que de fato não estão entregando. Então, você fala, esses relatos assim hoje, né? Esse casamento de quem sabe programar, Exato. lidar com IA e venda tem que ser totalmente 100%. casado. Né? E tem um problema ainda senão... pior. Tem um problema ainda pior que acontece. Por exemplo, deu o acaso de que na minha vida eu fui tanto para vendas quanto para automação. Que é o que eles chamam hoje de Sales Ops, né? Então, o fato de eu ter as duas skills facilitou muito a comunicação. Se eu fosse apenas vendedor, talvez seria difícil ainda a gente chegar nesse meio termo. Para vender melhor e para passar para o cara... Exatamente. O que precisa ser mudado e tal. Ao mesmo tempo, a EDA tinha um core de vendas, né? Vocês nasceram de vendas, processo comercial e estruturação. Então, o core de vocês foi venda e a veio nesse sentido, trazendo aquilo que vocês já trabalhavam. Exato, porque a parte comercial, cara, hoje é onde mexe no ponteiro. Quando a gente fala, olha para o mercado brasileiro, cara, o que a gente faz parte mais? É as PMEs, né? Então a gente quer de fato ajudar, porque esse cara que está começando a rampar, o empreendedor que ele é menor, ele não tem caixa saudável. A gente sabe que ele tem uma questão do custo principal. Se você puder otimizar a vida do cara, tanto na parte de tráfego, que a gente já fazia a parte de tráfego pago, de growth, até a parte de vendas, a parte comercial, o cara vai falar assim, poxa, cara, tu tá a solução desses caras, entendeu? Então, ao invés de contratar um time comercial, igual a gente falou, do BDR, você tem 3 BDRs, para um closer, mais um coordenador, um head de vendas. E você tira isso, eu deixo só um head de vendas e coloco só uma IA para substituir 5 ou 6 caras, quanto que eu vou diminuir na folha de um cara desse daí, cara? Na receita dele, entende? E não é só questão de diminuir receita, é aumentar... De fato, a ideia final... o trabalho, vamos dizer assim, é 24 a eficiência, horas, exato, Paulo. Até entrando 100 ao mesmo tempo, ou sei lá quantos ao mesmo tempo. Black Friday agora, por exemplo, a gente está pegando casos assim, cara. A gente está com um caso que acabou de entrar pra gente agora. Conta aí, tem um pouquinho de NDA, mas eu posso abrir, cara. Esse cara, ele tem 17 vendedores. Então você coloca ali, ó, 2K e meio. Vamos botar o 17 na rua, coitado. Vamos colocar 2K e meio. 2K e meio para cada fixo, mais comissão. A gente está falando de mais ou menos um salário de 7 a 8K para cada vendedor. Agora, você pega o cara na Black Friday, que ele já fez agora só nessa questão, foram 3 mil vendas, através dos vendedores. 3 mil. Ele tem uma média normal de 300 por mês. Na Black Friday ele fez 3 mil. Teve 10 vezes mais número de vendas. Agora, você pega esses 17 vendedores, tu deixa só 2 caras ou 3. Deixa quem trabalhar bem, né? Exato, você não tem como descartar todo mundo, isso é óbvio. Assim, Você não tem um tem cara como para monitorar. Principalmente o cara que trabalha bem. Exatamente. A IA ela não é o mesmo nível de um excelente vendedor. Ela supera todos os vendedores medianos. O que é Entendeu? importante, isso é importante que você falou, John, porque o pessoal tá vendo muito IA como substituto do ser humano. Não, gente, calma aí. O IA não vai substituir o ser humano.
Ele vai substituir, o que eu costumo dizer, cara, vai substituir aquele cara que ele é o braço curto. Aquele cara que é o braço curto que reclama que vai dominar o mercado. Vamos falar direto, né? É. Substitui o ruim. Então, assim, de fato, cara, o ruim, de fato, esse cara que é o braço curto que reclama da IA, esse cara tá com dias contados, de fato. Até 2026, esse cara e já tá esse cliente com de dias vocês, contados. ele tinha 17, ele ficou com 3 bons e o resto foi IA. A ideia, na verdade, é assim, quando a gente experimentou, cara, ele já veio com ele já tava com a estratégia, de fato, de desligar. Eu falei, cara, espera um pouco, obviamente, não é assim que funciona, porque ele vem para auxiliar o vendedor. Se o cara é um cara que já é nota 9, e o cara tem a parte do processo comercial bem desenhado, ele implementa a IA, cara, esse cara se torna um Cristiano Ronaldo, cara, das vendas. Porque ela vai ser um auxiliador e não substituto. Esse é o ponto que também muita gente ainda não entendeu. Tem que entender isso, que vai... É trazer para si E uma a ajuda, questão do custo, Exato. eu gosto muito de fazer uma brincadeira. Imagina que você está contratando um funcionário, meu velho. Só que é um funcionário que você não vai ter multa rescisória, você não vai ter que pagar os impostos dele ali. Os encargos. Os encargos. Você não vai ter que pagar enfim, você vai pagar menos que o salário, né? Não tem problema, E vai trabalhar trabalhista. 24 horas por dia para você. Você vai passar um treinamento uma vez, ele nunca vai esquecer. Então, assim, é muito melhor, porque tem muita empresa hoje sofrendo com contratação. Tem algo na educação, por exemplo, tem várias pessoas que eu falo que ele fala, Jonathan, a gente tem problema aqui para vender, porque a gente não consegue contratar vendedor. É o gargalo de todas as empresas e marcas hoje Mão de obra, pessoas mão de obra, cara. E ainda mais pela essa geração que está vindo aí. Exatamente, também, cara, né? que você falou. Eles falam até, a gente fala que é presencial, acaba. Né? É complicado. Exatamente. E assim, Edu, antes da EDA, eu conversei com o Jonathan, a gente conheceu os bastidores, vocês fechavam contratos sempre pensando em grandes players, né? Então, 30, 40 mil de FII, 20 mil de FII. E quando você constrói esse novo produto, você pensa em atender também os pequenos, o PME. Então, essa vem da ideia. Então, vocês tinham um grande, que vocês ainda atendem com a EDA, vocês têm os grandões, que são o cliente de vocês. E a IA foi a maneira de vocês acessarem ou atenderem também os menores. Foi um pouco disso? A nossa estratégia... Boa pergunta, viu? No caso pra gente, cara, como a gente já tem esses clientes que tem um FII muito alto, cara, pensa que assim, se a gente tomar um churn hoje de um cara que tá ali nos pagando entre 30 a 40k hoje, o choque realmente ele é muito mais alto do que um cara que tá pagando ali 2, 3 mil por mês pra gente. Então você não mexe no ponteiro. Agora, pegar um lead que tem lá 2 caras que estão pagando 30, 40k por mês, 35. Se 2 caras desses saem no mesmo mês, cara, é um choque violento no caixa, né? Então, a gente não... Estrategicamente, a gente alinhou aí o John, teve essa reunião de fato para... Cara, qual o segmento que a gente vai atuar com a IA? Então, inicialmente, na verdade, era até outro segmento, que era de fato com a imobiliária. Porque eu também já fui corretor quando era mais novo, quando eu tinha lá meus 20 anos, tirei Cresce e tudo mais. Também tinha o skill da parte de vendas. E aí eu falei assim, cara, Joe, vamos começar pela imobiliária, que eu tenho know-how também já. Vai ser bem interessante. Ele falou, a gente começou a pensar, discutimos muito, quase batemos. E aí, entendendo tudo, eu falei, cara, vamos para educação, cara. Porque educação, cara, de fato, existe uma dor, de fato, nesse mercado, existe uma lacuna. E quando entra com a parte de atendimento, suporte e vendas, cara, você tem um universo gigantesco aí. Ele falou, Edu, a gente vai dar conta, cara. É porque tem empresas também, assim, que não é só a questão de você não ter as pessoas. O problema com pessoas, elas não sabem contratar. Então, as pequenas empresas não têm um suporte, um consultor de RH para você consultar. Então, aí a inteligência artificial pode vir e falar assim, cara, então eu não preciso... ter um curso para ter um consultor de RH para eu conseguir pegar as pessoas certas, eu já ponho a inteligência artificial que são dessas, vamos dizer assim, dessa deficiência que eu tenho de contratação de um nicho aí, de tipo de funcionário, vamos dizer assim. E aí você se preocupa mais com o que você entende e deixa para a inteligência artificial fazer o... Concordo plenamente. Indo um pouquinho até mais filosófico falando, assim, né? Eu vejo que, assim, esse movimento de fato, você pega a geração hoje, né? Dos millennials e do boomers ali. Cara, você pegar hoje, por exemplo, eu vejo o depoimento, assim, dos caras que estão, assim, no McDonald's às 3 horas da tarde, em São Paulo, lugar movimentado ali, bairros cara, tipo Moema, ou bairros ali da extremidade do centro, fechado às 3 horas da tarde. É só assim, o que aconteceu, cara? Vigilância sanitária? Teve obviamente, algum outro tipo de assalto ou violência? Não, cara, não tinha funcionário, tinha que fechar a porta. Meu Deus. Isso é surreal, cara. Surreal. 3 horas da tarde. Não tô falando de noite, são 3 horas da tarde. Exatamente. O McDonald's gigantesco, fechado. Fechado porque não tem funcionário. Não tem mão de obra. Então, o que eu entendo, tá? É interessante falar, porque, de fato, a IA, ela vem justamente pegar esse gargalo, esse buraco que está existindo. Isso é uma filosofia minha, tá, pessoal?
Que fala assim, cara, ele vai tampar esse tipo de cenário que, cara, de fato, hoje o cara não tá mais querendo doar o seu tempo pro trabalho. Então, existe uma revolução que a gente vai passar, de fato, está passando, na verdade, como teve na parte da revolução industrial, agora existe a digital, mas voltada, de fato, com a IA. E acompanhando o comportamento mesmo, assim, né? De como tá hoje, né? Exatamente, cara. Só que a IA não vai conseguir tudo, não, né? Não, longe disso. A IA ela é uma aliada de quem é bom. Agora tem que pegar a IA e começar a treinar essa geração Z aí. Exatamente. Né? Treinaram a IA, agora a IA tem que treinar as pessoas, porque tá difícil. Cara, e aí se a gente pegar, por exemplo, a gente tá num nível já, né? Se você pegar, vocês viram, o robô teve o robô da Tesla, teve o robô já foi criado no Japão. Cara, os caras já está tocando já uma auxiliar, né? Uma dona do lar ali, que a gente chama de faxineira, cara, pra fazer um robô de fato trabalhar pra você, cara. Na tua casa, no teu trabalho, cara. Não, e a IA tá já é uma chegando realidade, em níveis extraordinários, assim, cara. Até o Gemini lançou há pouco tempo uma versão de criação de mundo 3D. Você conseguia criar seu mundo 3D e com um prompt ainda interagir nesse mundo 3D. Então você pode botar, por exemplo, um evento que vai acontecer. Digamos, eu crio aqui a sala do podcast em 3D. Eu crio algo muito semelhante a isso, aí eu consigo me movimentar, se eu estiver num VR ou pelo computador ali controlar a pessoa andando por esse espaço, eu posso programar um evento. Eu quero, quando eu chegar mais ou menos ali, apareça um cara maluco gritando. Aí vai aparecer um cara maluco quando você chegar ali. Então, você consegue recriar cenários em 3D ali com a IA já, num nível muito alto, cara. Imagina isso pra quem trabalha com jogo, por exemplo. Cara, Não, e até a parte da justiça. A gente teve uma situação de ficou famoso agora no interrogatório, que tinha sido do lutador de jiu-jitsu. E você vê que as duas partes utilizaram IA para mostrar a cena e para convencer o júri. Porque como que mostra como aconteceu? Eles fizeram todas as imagens de IA, cada um com a sua versão, para convencer o júri. Então, antes desenhavam histórias em quadrinhos para dizer como é que foi o negócio, agora eu quero... Vem um vídeo da IA acontecendo, emoção, e conseguem, daí, de certa forma, poder de mudar convencimento o muito destino maior. de um julgamento. O poder de convencimento muito maior e muda o destino de um julgamento. Então, você vê como tá forte. E uma coisa que a gente vê, semana passada eu estive em Goiânia, a gente foi visitar uma fábrica de remédio forte. E eles têm uma coisa lá, era tudo escuro, os de estoque de 40 metros, e quem faz toda a gestão do estoque é uma máquina. Então você fala, ó, saiu o remédio ali, a máquina já vai lá, busca sozinho, entrega ali pros caras só carregarem. E, tipo assim, é uma coisa que a gente ficou, tipo, olhando assim, abismado, falando, caramba, os caras... Ele falou, aqui é 40, aqui é 80 por conta dessa máquina. Essa máquina não estraga, porque a gente faz manutenção preventiva, e não tem ninguém trabalhando. A gente só tem ali o espaço ali de alguém, às vezes, para acompanhar, para falar que tá acompanhando, porque não estragar, mas não precisa fazer nada. Só que quem quer uma indústria dessa? Uma das maiores indústrias do Brasil, de bolsa. Agora vocês vêm com a proposta de atender o pequeno. Porque o grande já tem tecnologia, o grande já tem IA, o grande já tem... Já tá fazendo sistemas. A Amazon já tinha uma IAzinha. Não é igual hoje, mas já estavam rodando as coisas. Agora o pequeno, o cara, tipo assim, igual eu, que tem um restaurante lá, a gente consegue melhorar nosso processo. Porque hoje, lá, Paulo, eu tenho o Terroir, o nosso menor restaurante. Eu tenho pouca equipe. Então, assim, eu tenho as pessoas no salão ou cuidando do delivery do WhatsApp. Então, se a pessoa está no WhatsApp, ela não está no salão. Eu preciso contratar mais alguém. Eu não tenho essa pessoa para contratar. Hoje em dia está difícil. E daí as demandas são estranhas, né? Porque você tem o dia de semana é um pouco mais tranquilo e o final de semana bomba. Então, assim, como que você estrutura essa equipe? Já está difícil de funcionário. Agora, se você tem uma IA, cara, só vão cuidar do salão. A IA está cuidando do atendimento, está fazendo reserva. O restaurante pequeno, ele fica mais eficiente, ele consegue ter uma margem saudável. O empresário que está nos assistindo, que está sempre ali sufocado, precisando de gente, não tirando o salário dele, ou ele está trabalhando o tempo inteiro, consegue respirar. Mas, por exemplo, você está falando do pequeno e tal, assim, mas é caro isso? Depende, a gente consegue variar ela de acordo com o volume de mensagens que ela deve responder. Porque para nós, quanto mais ela responde, mais custo também é. Né? Então, o custo gira mais ou menos com o tamanho da empresa. Eu achei que você educava a IA e se atender 1 ou 200 é a mesma coisa. Não. Existem custos de servidores, existem custos de armazenamento de dados. Exatamente. Entendi. Aí tem umas questões de segurança que a gente tem que cuidar com o LGPD, então isso aumenta um pouco o custo também, né?
Então, tem que trabalhar de maneira muito cuidadosa também, né? Porque a gente trabalha com dados muito perigosos. Dá um problema grande, né? De forma bem pragmática, eu costumo dizer que essa é a sua pergunta em relação à questão dos tokens, né? Então, quando o usuário... Eu costumo dizer que é como se fosse uma analogia da nota fiscal. Quanto mais você paga nota fiscal, mais tu faturou. Então, se eu paguei uma DARF de 100 mil, eu tive um bom faturamento. Com a IA é a mesma coisa. Então, eu vou pagar um FII mensal, obviamente, para a empresa. Porém, vamos supor que o cara atende igual na Black Friday. O cara atendeu 5 mil em um mês, cara. Eu não vou cobrar o mesmo valor de um cara que teve atendimento de 500 pessoas no mês, entende? E ali tem um histórico, né, do LLM ali nosso, que a gente faz, o nosso time de desenvolvimento faz a parte da contabilidade, da contagem. E aí é gerado a parte que a gente chama de tokens. Então, quantos tokens teve nesse mês? Quantos você usou? Então, geralmente, em média, são 25 interações que a gente já mapeou em relação a uma conversa. 25 a 30 interações. E aí, isso varia muito de cada segmento, de cada cliente, né? No qual é efetivação? Aí eu vendi, aí eu divido eu pago por isso. Não. É o tanto que veio para o meu, vamos dizer assim, que a gente restaurante, o tanto que veio para o meu salão. Se eu conseguir vender para eles... Bem meritocrático, tem que ser bem meritocrático, cara. Tem dois modelos de cobrança, na verdade, que a gente tem, né? A gente tem a mensalidade, que é o custo de desenvolvimento, custos com servidores, outras coisas assim, que oscila, e tem os tokens que também oscilam. Os tokens é por uso de IA. É muito barato, só que assim, se você tiver 1 milhão de conversas, não vai ser tão barato, né? Mas, obviamente, ele gera resultado. Então, assim, tanto faz, né? É aquilo, quanto mais você paga, melhor. Uma empresa pequena e uma grande, que seria de valor, mais ou menos? A gente já teve variação de proposta de R$1.000 de mensalidade, mas o token gerava ali uns 150, R$300, mais ou menos, porque é empresa pequena, até 40 mil. E pode variar mais ainda, dependendo do projeto que a pessoa quer. Todo mundo tem acesso. Projeto, cara. Todo mundo tem acesso. Projeto, Will. Não existe... A gente fala, né? O John sempre customiza com o nosso cliente, ele sempre entende de fato. A gente entende primeiro o modelo de negócio do nosso cliente. Depois a gente vai implementar a IA. Mas o pequeno não é tão caro assim. Por exemplo, um funcionário custa 2,5. Seria menos do que um funcionário. Assim, muito menos. A gente consegue, por exemplo, com um token custar menos de 1.500 para ele. Não, que seja o valor de um funcionário, mas ele vai atuar como 10 funcionários. Exatamente. Esse é o benefício e eficiência, né, que a gente tenta implementar sempre e trazer isso pro... Porque também o empreendedor ele precisa ser, digamos que, educado ainda, né? Porque todo mundo fica falando de IA, mas, cara, de fato, o que é, né? Então, por exemplo, essa pergunta foi vocês fizeram muito boa, porque a gente quer entender, de fato, o negócio do nosso cliente. A IA, na verdade, eu coloco como meio até. Aí, por exemplo, eu trabalho agora com um cliente que ele trabalha com cobrança. Só que assim, cara, trabalhar com cobrança, quando a gente entra com a parte do WhatsApp, o que ele toma de bloco no WhatsApp é surreal. Então, o que a gente tem que implementar uma IA que vai ter, obviamente, uma baita eficiência, quem sabe que vai gerar um resultado surreal. Mas o cliente bloqueou. Só que o cliente está sendo bloqueado no WhatsApp. Quer dizer, então, como eu resolvo isso? Então, não é simplesmente implementar por implementar. Eu tenho que entender, de fato, o modelo de negócio do nosso cliente, cara. Então, e customizar um serviço, de fato, adequado para cada cluster, né? Que ele tem na empresa, né? Cada área, vocês né, estão resolvendo esse problema? Vocês podem falar um pouquinho ou não exatamente desse caso ali que o cliente toma o bloco no WhatsApp? Por exemplo, eu tive que trazer, por exemplo, desse caso do bloco, por exemplo, eu tive que trazer o meu time de dev para fazer, porque a gente nunca coloca o dev, quem tem que falar é o John, que é nossa frente, né? Nosso teste ali de vendas. Cara, eu tive que trazer meu time de dev ali na reunião para entender de fato, explicar como funcionava cada etapa do atendimento dele, como começava o atendimento. Então ele recebe, por exemplo, ele tem uma lote de 3.000 mensagens que ele tem que disparar por dia. Disparar. Quando você dispara a mensagem, né, quando eu recebo do inbound uma mensagem é uma coisa. Agora, se eu vou atrás do cliente e eu mando disparar uma mensagem no WhatsApp, cara, o risco de dar ban obviamente, ele é praticamente 100%. Então, eu tenho que cadenciar. Tá, eu vou disparar 200 agora por uma lote ou 3.000. Ele está disparando 3.000 de uma vez. Falei, cara, vamos disparar 200. Vamos converter uma de 200. Ban o número. Ban o número mesmo, Então, ele estava já com 36 chips já. Falei, cara, isso aqui não vai dar para nada, eu acho. Pode comprar mais já, se continuar desses 3.000. Então, você entende que é sobre negócio dele, né, e não sobre IA? Ele lá vai ser implementada durante o processo e não antes. Mas peraí, você fala que o bloco é da operadora? É que hoje em dia... Ou a pessoa bloqueia? Tem os dois casos, né? Então,
É A que operadora, beleza, há essas coisas para burlar e tal, essa Sim, matemática toda aí. Agora, Sim. quando a pessoa bloqueia? quando a pessoa bloqueia, você tem alguns sistemas de contenção ali, mas não é, de fato, o ideal é você cuidar o processo que você usa para entrar em contato com a pessoa, né? Porque, assim, os processos de contenção, eles são sempre plano B. Tipo assim, eu vou chamar de outro número fazendo assim, eu vou agora intercalar com uma ligação. É sempre um plano B, mas não é o ideal, né? Então, o ideal é, assim, é que a gente sempre olha para o processo também do cara. Então, o legal é que com a IA você consegue gerar esses números muito rápido. Então, para você ir mexendo no processo do cara, fica mais fácil. Porque com o humano, às vezes, você vai ter um humano, cada um trabalha de um jeito e tal. Os números existem, mas eles, primeiro, demoram mais, porque você vai precisar de muito mais time para fazer o que a IA faz. E, às vezes, os números não são 100% sinceros, porque, às vezes, o cara não tem um processo muito definido, daí cada um do time faz de um jeito. É onde eu queria chegar, mas não é um Papai Noel. O seu produto era bom, o processo de venda seu, às vezes, é legal. Se for, isso tudo é ruim, você pode colocar IA que for que você vai Exatamente, bloquear a venda de qualquer jeito. Não Em resumo, como você falou, basicamente a gente faz um plano de contingência. Acho que o Will também conhece bem, o Will também trabalha com a parte de growth. Você trabalha com a parte de contingência, a gente faz basicamente um teste A e B, só que o nosso vai até quase o Z ali de teste, não é até B. Sim. E a gente usa um chip mãe, porque o cara tem um chip. O cara tem um número dele que é oficial dele. Não posso queimar o chip do cara que já está 5 anos sendo usado. Então é aí que entra o problema. Quer dizer, quando eu vou queimar teu chip que você usa faz 10 anos, cara, na tua empresa. Teu número é teu. Pô, teu número é teu Esse número. é o meio. Às vezes eu quero mandar mensagem para o guarda cliente, sua vai identidade, tudo né? no nome da minha empresa. Da tua empresa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um chip mãe e eu vou criar uns chips embaixo filhas. E aí eu testo essas filhas e tem as filhas das filhas. Eu não chego. Então entende que isso tem a ver com IA? Nada, cara, com IA. Se eu não entender sobre disparo em malote, eu não tenho como trazer uma solução. Por isso que você falou, é um meio. Então, por Entendem exemplo, agora que a IA ela é um meio, não é o final, de fato? se o script Ela vai tá auxiliar. ruim e o pessoal tá bloqueando com o script, eu tenho que mexer nesse script, Nesse script. senão eu só vou E aí- ampliar a porcaria, né? Exatamente, É isso que cara. eu bato com os clientes, por exemplo, quando eles falam assim, cara, mas tem um sisteminha de IA lá que eu pago 500, 600 reais. Eu falo, cara, tu não tá contratando um sistema de IA. O Exato, sistema eu de ia IA, o que vai perguntar isso. acontecer? Tu vai contratar ele, tu vai passar 3 meses tentando treinar, vai desistir, vai cancelar. Aqui você vai nos chamar, a gente vai entender o teu cenário, a gente vai te ajudar com o processo comercial. Inclusive, cara, às vezes a gente fala com o cliente, teu processo comercial não está efetivo, vamos ter que mexer aqui. É como se você quisesse adoçar o meu café e comprasse cana. Exatamente. Exatamente, cara. A cana, beleza, tem açúcar lá, mas e aí? Como é que eu vou Como é que fazer eu- para Transformar isso no açúcar, na de cristal refinado. Mas vocês... o Demerara, peraí, qual que você quer? Qual que você precisa? E aí, de fato, é exatamente, cara, a gente precisa entender de fato como que é o teu modelo de negócio e em qual momento você está de negócio também. Porque se eu quero implementar uma coisa, um Demerara, você está falando, não, Eduardo, eu quero só um refinado, cara. Eu quero vender em massa, por exemplo, né? E a cultura da empresa para acessar IA? Porque às vezes a gente tem um negócio, precisa de IA, mas precisa de suporte do cliente também para esse treinamento, né? Ou não, a gente já consegue fazer mais sozinho. Sim e não. Por quê? A gente precisa, obviamente, de auxílio com documentação da empresa. Tem informações que a empresa tem que ter para nos passar. Agora, a gente vai entender o que ele geralmente faz. E, cara, se ele não tiver um processo muito definido, nós mesmos vamos trabalhar com base no que ele já tinha. Só que aí a gente faz aquelas melhorias, né? Porque às vezes o que ele tinha... Às vezes o que ele tinha é nada. Às vezes o que ele tinha é bagunça, cada vendedor fazia de um jeito, né? Às vezes o que ele tinha é pouco eficiente. Então a gente vai sempre analisar o caso dele e como a gente pode fazer com que a IA... Porque hoje em dia tem também a variação, né? Uma coisa é eu treinar a pessoa, outra coisa é treinar a IA. Então eu já crio o processo pensando que eu estou treinando uma IA. Né? Então eu sei aonde ela vai poder fazer, aonde ela não pode... tem Mas coisas as que você vai limitações aprendendo. dela, assim. né? De fato. Porque tem limitações. Não adianta eu falar, pegar o processo que o vendedor faz e querer passar para ela também. Por que a gente trabalhou com a parte comercial, né, pessoal? Por que a gente pegou, de fato, a parte de vendas? Porque quando você quando a gente fala de suporte ele já tem um backlog ali, e ele tem, na verdade, toda a parte de banco de dados também. Só que, de fato, pensa que assim, ó, o suporte, de fato, se eu tiver um banco de dados com acesso a ele, eu criei esse acesso de banco de dados, seja onde for na nuvem, seja onde ele for, no seu RP, no seu CRM, basicamente aí ela consulta esse banco de dados, o suporte.
Então, por exemplo, tem um boleto, tem um problema de boleto. Cara, você está no sistema lá, eu consulto, bato no sistema, ela vomita de volta para o usuário. Simples assim. É basicamente uma IA. Aí sim a IA literalmente. Agora, e a parte de vendas que quando você está negociando? Que existem, 1 milhão de variáveis do que o usuário vai falar para você numa venda. Eu já não Por consigo isso que mapear. vocês pegaram na maior dor, que era vendas. Que era a venda de fato, que é a mais difícil, cara. E a mais difícil. É a mais afiadora que tem até hoje, cara. E eu imagino, assim, na área de vendas com IA, que, por exemplo, tem coisas que às vezes uma empresa não implementa, que é a parte de negociação. As possibilidades que tem. Por exemplo, na área de agência e marketing e tal, cara, cada cliente é um cliente, cada um quer pagar um dia, cada um quer pagar de uma forma, tem serviços diferentes e tal. Permutas para restaurante, sempre tem permuta. É uma estratégia, inclusive. Nos livros de negócio você fala, troque as moedas. Tá, quanto? 5 mil? 2.500 em dinheiro, 2.500 em permuta. E vinho. E vinho. É, assim que funciona. Outdoor, o seu contrato outdoor com permuta. Aí, ó. É só permuta. Pô, os caras estão tomando vinho então, hein? Eles levam cliente. Né? Massa demais. É o jeito, você vê como que é específico, né? Daí imagina aí, troca por permuta. Você tem que ter uma inteligência para saber racionalizar isso. Peraí que eu vou... Exato, cara. E aí, negócio, né? e aí, às vezes, o cara é tão pequeno ou não tem um processo bem definido que ele acaba perdendo oportunidades porque não tem essa... Visão, né? Não, e com IA eu acho que você pode colocar tudo isso, né? Você fala assim, eu posso fazer permuta até aqui, eu posso fazer aqui. Então, na hora que está negociando, a IA dá todas as possibilidades pro cara e vai afunilando ele. Então. Coisa que um pequeno, às vezes, não tem nem tempo de negociar uma coisa dessa ou não tem tanta informação igual a gente pode alimentar uma IA para ter. Exatamente. Né? E, aí e dá para botar ela até partes do processo também. Por exemplo... Cara, eu tenho meu funil comercial. Entra muita mensagem para mim aqui todo dia. Só que depois de certa parte do funil já não é mais tanto. Então, por exemplo, eu posso botar a IA do ponto A até o ponto B, que ela já vai matar mais de metade do pessoal ali no caminho. E só o ouro para mim. E botar só o ouro para um vendedor. Daí você põe um vendedor bom, né? O vendedor. O que você economiza aqui na ponta de botar cinco pessoas ali para atender o volume... Você investe em botando um vendedor bom aqui. Ou a pequena empresa que não tem esses 5 vendedores, perde um tempão filtrando, coisa que a IA pode filtrar para ele antes, né? Economiza tempo e Mas esse cara que é pequeno, como é que ele vai dar um treinamento para um cara de vendas, cara? Ou como ele vai capacitar um cara de vendas para o cara ser um Jonathan da vida? Cara, poxa, cara, não só o know-how, nem dinheiro às vezes paga esse cara. O cara não tem de fato, ele pode receber um investimento ali, um aporte... Só que de fato ele não vai conseguir dar o treinamento ou ter a gestão para fazer o cara capacitar esse cara em vendas. Não é só você fazer uma MBA em vendas que vai sair bom. E tem esse ponto ali que geralmente, qual que é o erro dos negócios? Eu percebo isso porque eu já errei nisso também. A gente geralmente gasta todo o nosso caixa na estruturação do negócio. Sim. Então a gente gasta o caixa lá no imóvel, reformando, contratando. E quando chega na hora do principal que é vender, o caixa geralmente está curto. Verdade, cara. Isso é o que mais acontece também. Você faz um negócio lindo, maravilhoso, o produto é massa. Tem um caso, um amigo meu que faz a mesma coisa, o produto é massa. Tá, agora para vender o negócio. Foi para vender. Você não tem um vendedor bom para treinar, você não consegue treinar um cara bom, você tá sem caixa. Você gastou todo o caixa para estruturar o negócio. Você não tem grana para isso, não tem grana daquilo. Como que você vai contratar? Você fez todas as áreas, né? Você fez TI, financeiro, marketing, inclusive vendas, né? Administrativo, tá. E agora tu vender. Agora é quase pensar assim, basta eu existir que eu vendo. Não, agora, né? como que eu vou contratar um head de vendas, que o salário de um head de vendas bom hoje é caro, contratar um BDR, um SDR para fazer o negócio rodar? Cara, você pega o exemplo, por exemplo, da minha esposa. Minha esposa ela é dentista, ela trabalha com harmonização, né? Ela usa IA, não? Ela usa IA, sim. Eu criei o IA, olha só que interessante. Há 3 anos atrás, quando eu estava começando a IA, eu falei assim, ô amor, é o seguinte, a gente vai pegar o teu WhatsApp Business, cria um WhatsApp Business. Cara, eu fiz um pitch para ela de vendas. E esse pitch é usado até hoje, cara. Até hoje. Toda cliente dela, senhora que ninguém veja os clientes dela. Ela chama inclusive, Jéssica, a cliente dela. E todo mundo acha que, de fato, ela tá com uma secretária no consultório dela, cara. E é 100% de conversão, cara. Isso dá um tesão pra mim. Eu falei assim, amor, é 100%? Ela 100%.
Ela manda aquele pitch, aquele script que ela quer Cara, você montei. me compartilha esse pitch. Cara, Envelopa aí se vende, cara. Mas Tá você vê, cheio de cara, dentista precisando. mas você vê que ele não precisa falar só sobre negócio e empresa, entende, Will? Cara, uma dentista, cara, que é autônoma, digamos assim. Não é um baita negócio que ela tem, no sentido de ter várias áreas. Precisa também da parte de vendas, cara. Se não tivesse dado realmente, porque o dentista não sai de lá com hora de vendas, de marketing. E daí, por exemplo, a EDA, Então- sem esse produto hoje que você consegue um pouco mais de escala, você não conseguiria dar atenção para uma dentista porque a sua equipe e o tempo não permitiriam. Não permitiria. antigamente. Exatamente, Will. Exatamente, não conseguiria dar todo esse suporte para ela, no caso, né, cara? Então, por isso que a gente focou muito, voltando à questão do PME, do micro também, que a gente entendeu que tem essa dor. E ele fala assim, cara, como é que eu já não vou conseguir contratar, porque essa mão de obra já está deficitária, tanto em vários sentidos, tanto a parte psicológica, emocional, e não quero também trabalhar. Cara, eu preciso... É por isso que eu falei, existe um movimento agora, mundial, no qual a gente vai sair, de fato, da mão de obra padrão, das 9 às 6, e vai começar a realocar inteligência artificial. Que a gente fala de inteligência, é, de fato, trocar meio que o ser humano por essa, de fato, essa tecnologia, cara. É o que está acontecendo, né? Inclusive, a gente está, já com a parte da inteligência, né? Quando entrou, de fato, mais forte em 2020, até agora, a gente tem três tipos de situações, né, da IA, né, que eu costumo dizer, que a 2020 era uma situação quando ela entrou. 2025, de fato, a gente vai entrar agora no formato de AGI, que é uma nova tecnologia, de fato, que ela vai já conseguir raciocinar, interpretar melhor os dados das pessoas, cara, e fazer, que até comentou da palestra ali, enfim, do auditório numa negociação no réu. Mas Só que muito mais inteligente. O que é raciocinar? E em 2030, calma, em 2030, Paulo, vai vir a ASI, que é a super inteligência. Aí daqui a pouco a gente já vai descartar já o ser humano, eu acredito que já vai... Porque assim, eu tinha uma tese quando eu era muito mais novo, quando eu tinha uns 20 anos, que eu falava assim, cara, é impossível, a máquina nunca vai dominar o homem, isso daí não existe, cara. Porque você vai precisar do input humano nosso dando pra máquina. Só que, cara, vai chegar uma hora que daqui a pouco vai mapear o IA. Não vai precisar nem quem liga o botão. Ele vai né? mapear todas as variáveis existentes mentais nossas, né, e comportamentais, que vai falar assim, cara, tipo, não tem mais graça. Vocês Tá já falando tudo? mapearam tudo. Ética, Você pega, por exemplo, eu acho que tudo, porque assim, ó, pensa assim, ó, lá uma coisa mais simples. Eu tava na MBA, cara, em 2016, na época já. Mostra o vídeo da Amazon, a mulher com um neném no colo, assim, e com um totem na mão, tipo um controle remoto. Ela vai na dispensa dela e fala, ela começa a colocar, fazer o PIN, né, nos produtos que ela tem. Cara, dava 10 minutos, chegava com um drone a mercadoria na casa dela. Jesus, amor. Dava 20 dias. Oi, fulana, tudo bem? Tô vendo que você não tá acabando a sua aveia no teu estoque. E o leite também. Você quer comprar mais? Eu falei isso em 2016, cara. Isso aí, com pesquisa Isso de é mercado, 2025 já, Paulo. é maluquice. Então, você imagina então onde a gente tá, onde a gente vai chegar, entende, cara? E por isso eu falei que é A gente vai virar uma meba. É uma merda. Não, teve um... Não é? Eu vou ficar parado assim, vai fazer Mesmo? tudo. Aí daqui a pouco tá botando na minha boca, assim, ó. Puta merda, cara. Não, mas tem umas coisas... Que E a gente loucura, pensa né? que tudo, a Exato. gente pensa que tudo é IA, mas a IA ela já é bem mais antiga, né? E já era usada em algumas coisas de pesquisa de mercado e tudo mais. Obviamente, ela era muito inferior, não é o que é hoje, né? Mas o compilador de machine dados, learning né? existe há muito tempo. E aí tem até um caso, cara, acho que foi do Walmart. Tem no livro, acho que O Poder do Hábito, cara, esse caso. O Walmart começou a mapear as pessoas que estavam grávidas, o que ia mudando na rotina delas. Então eles começavam a mapear, tipo assim, a pessoa começou a comprar isso, começou a comprar aquilo, começou a comprar aquele outro. Ajuda no Tá estoque, grávida. ajuda em tudo. E aí eles já mandavam um encarte, tipo assim, com fraldas, com não sei o que, estratégico. E aí, cara, uma vez eles mandaram pra uma menina de 17 anos esse encarte, já com coisas mais de grávida, assim, e tal. O pai dela ficou maluco, ligou pro negócio, botou a boca Mentira, eu já tô sabendo. Mentira, cara. e ela tava grávida, cara.
Não, isso é... Tudo Mas aqui- eles pararam Não, com isso aí esse... foi uma brincadeira Não, que não é, esse não. comentário de história, não é Não é, possível. não. Não, eles mudaram a estratégia e começaram Eles a mandar mudaram a misturado pra pessoa não Isso. deixar claro. Mandaram fraudes, mandaram outras coisas também pra não achar Começaram nada. a Mas é que eu como te que isso... entendo. Não dá Porque pra entender, ó, não a consigo. gente sabe que a gente é controlado, que sabe o que a gente quer, mas a gente É. não quer saber que a gente é controlado. Exato. Então, Sim. assim... Não é China, né, cara? E É, tem chega, outro sabe caso tudo. também, tem uma música que fez muito Jesus. sucesso, cara. Depois eu mostro ela pra vocês ali em off, que é o Rei Ya lá do Outcast. Era bem famosa. Posso botar aqui também? Peraí. Mas vocês vão Greg. conhecer ela, é impossível não conhecer, porque na época ela fez muito sucesso, né? E aí o que tem a acontece? ver, cara? Essa música ela foi selecionada por IA pra fazer sucesso. Ela foi criada. Não conta pra gente. Não, ela foi selecionada. Eles botaram várias... Eu já não boto muita fé na humanidade agora, então... Deixa eu ver aqui. cara... É nada. Deixa eu botar mais pra frente aqui. A IA tá Eu lembro. falando o que a gente tem que escutar, que a gente tem que ver. Já? Já tá assim, já? Cara, a gente já tá entrando nesse Não, que movimento tem assim manipulação, de... sempre teve. Mas aí a manipulação é humano com humano. Nossa, esse aí vídeo a tá muito briga ruim. pode ser justa. Agora com IA... Você pega aqui o microfone. Conhece a música? Mas peraí. Essa música ela foi selecionada, assim, eles pegaram e criaram uma IA em específico para selecionar a música. Eles queriam saber se eles conseguiriam prever sucessos. E aí a E IA, ela escolheu essa. Essa aqui vai ser a IA selecionou essa aqui. Aí eles começaram a introduzir na rádio essa música. E não fez sucesso. Aí eles começaram a pensar, putz, cara, meu negócio selecionou, como é que não... Por que não estourou, né? E aí eles tiveram a sacada de botar entre duas músicas boas. Então eles pegavam aquelas músicas que todo mundo gostava da rádio, botava uma, tocava essa, botava outra. E aí, meio que pela associação, ela foi fazendo sucesso e estourou. Não, para, então não foi IA que fez isso. Não, mas olha Não, só, vou- desde o Não, lançamento ela dessa música, ela não criou, mas ela foi a precursora. Ela pra dizer selecionou, assim, né? Se eu É, colocar, ela atirei- norteou, não, mas se eu né? colocar tirei de pau no gato dentro de duas de minha música boa, Não, mas todo aí mundo que vai começar tá. a voltar O que a que cantar eu- Pau Mas no essa é uma Gato. estratégia também, que você pega... Cara, mas o que essa- que eu acho que ela deve ter identificado para selecionar? Ela deve ter identificado coisas com potencial de ficar na cabeça ali, viralizar, de... Musiquinha Aquela chiclete, melodia né? que Chiclete, gruda, né? né? É, eu acho que foi isso que ela deve ter visado identificar, né? Mas você sabe que aí nessa história tem esse case é muito legal, porque essa música tinha tudo pra viralizar e no começo ela foi um fracasso. Até que eles enveloparam ela com coisas conhecidas. E no começo do dia vocês falaram exatamente isso. Vocês tinham um produto de A que você precisava envelopar ele de uma maneira que precisasse. Então, às vezes, eu acho que essa é a solução do empresário. Às vezes a gente tem uma solução, ela é legal, mas ela está envelopada errado. O produto ruim mesmo envelopado não vende, mas um produto bom, aí você envelopa, aí vira hit. Aí vira hit. Exatamente. E eu acho que aí é verdade, isso. é. Às vezes aí é um baita de um potencial, só que tá naufragando em alguns projetos porque os caras não sabem envelopar, não sabem colocar na necessidade real. É igual o Edu Perfeitamente, falou ali fora. Às vezes tá todo mundo vendendo IA, mas ninguém tá entregando IA. E como é que vocês enveloparam? Aí. Cara, eu sempre abro a reunião com o cliente falando o seguinte. Cara, você precisa vender, né? Aí o cara, Já precisa. mata o cara. Você precisa vender. Não, tá bom, então beleza. Então Ó, vamos finalizar essa reunião. Vamos pro meu tempo. assino aí. Como o nosso foco é educação, né? Aí eu falo assim, cara, quantos clientes tu não perde porque tu não atende de noite? Aí ele fica pensando. Quantos clientes tu não Você queria perde fazer porque um tu não cara- atende final de semana? Fica triste com ele mesmo. Aí ele... Sou um merda mesmo. Daí eu ainda continuo. Agora na retenção, quantos alunos teus já não cancelaram porque não tiveram suporte para fazer um trabalho no final de semana? Aí pega o cara 100%. Daí eu falo, cara, a gente tem aqui uma IA, ela vai ser um funcionário teu. Só que é um funcionário só online. Mas ela vai atender 100% da tua demanda. O que ela não souber, ela vai passar para o atendente, que vão ser ali uns 30%. Fixo, Um custo sem fixo menor que um funcionário para cargos ti. E processos trabalhistas e... Cara, você quer cancelar comigo, a gente cancela 15 dias aqui, você me avisa antes, não precisa nem pagar a multa rescisória. Não vai ter nem processo trabalhista, né? Hã? Não vai- Não não vai vai- ter nem não vai processo ter. trabalhista. Mais. Apesar de que isso aí evoluiu mais um pouquinho. Daqui a pouco ela tá fazendo processo Vai trabalhista. saber como é que vai ser. Né, Por enquanto Ela não vai- dá. Eu acho que daqui a pouco ela começa a cobrar assim, cara. É, né? Cara, a gente teve Questão agora de na tempo. Associação Comercial o Circo Grok. E foi fantástico, o cara falou.
esse negócio do... A gente fala muito do futuro e do passado, mas a gente não vive no futuro e no passado. Teve um cara que... A gente vive só o presente. Então, às vezes o cara fala, não, mas eu não vou colocar IA porque no futuro... Cara, mas você não vai viver, não tá vendo o futuro, vai viver no presente. E às vezes a gente deixa de aproveitar a oportunidade do presente porque tá pensando amanhã talvez mude o jogo. Cara, se mudar o jogo amanhã, no presente, amanhã você vai mudar o jogo também. O problema aqui das pessoas é que o agora a gente não pode esperar, porque a gente tá perdendo oportunidade. E quem tá vendendo, eu tenho uma filosofia minha. Quando eu abri o Terroir, no meio da pandemia, não podia funcionar, e o delivery era pouco conhecido, e o meu forno a gás estava lá rodando, assim. Eu vi aquele forno lá, eu sabia que ia dar 5, 6 mil por mês de gás. Falei, cara, tempo é dinheiro. Porque se eu não vender um cliente essa noite, eu gastei 7 mil no mês só desse forno, fora aluguel, fora outras coisas. E às vezes, você não vender... Não quer dizer que você só deixou de ganhar. Você gastou, porque a sua estrutura estava lá, o seu time estava lá. Você estava com uma capacidade de atender tantos clientes, com custo disso, com custo de ter mais aluno, e por você não ter investido em trazer as pessoas, você acha que você está economizando, só que você está perdendo dinheiro. Não, dentro do que você falou, olha o que a Amazon faz com o produto deles. Eles vão lá, por exemplo, você quer vender teu livro, tá? Você tem 10 mil unidades. A Amazon fala, não, eu quero comprar aqui para deixar mais barato, fazer... Né, com a logística fica mais fácil e tal. Ah, mas quantos tu quer? Não, eu quero as 10 mil. Então vai lá, compra teu livro, Todos. põe lá. Só que daí, existe uma coisa dentro da Amazon que é a questão de logística. A Amazon é uma empresa de logística. Então, assim, o que mais vale dinheiro para eles é o espaço que eles têm. Então, se ela botou teu livro lá e o teu livro começou a demorar para sair, o que ela faz? Ela perde dinheiro com o teu livro. Ela vai lá e vende mais barato que ela pagou. Porque daí ela se livra... É mais barato ela pagar isso aqui do que ficar lá. Enchendo espaço que podia estar... Daí ela gira essa renda e põe algo que vai vender mais rápido ali. É o que o Ian falou, né? Não é só o não vender, é o perder. Tá pagando, né? Imagina, se eu tenho 10 mil livros ali parado, tá saindo um de vez em quando, mais um... Podia estar com uma geladeira a mais ali. É, porque o teu custo fixo já vai estar lá, né, Will? Sim, Igual você falou. sim, Se eu produzir 10 pizzas no dia, eu fabricar 1000, meu custo fixo vai estar o mesmo. Eu vou aumentar um pouquinho só o gás no final, mas ali já vou ter, já a demanda já vai ter que pagar de qualquer jeito, né? Aí, o cliente que ele entra agora para você, ele entra daqui a 2 meses. Essa receita não vem no meu caixa esse mês. Essa é uma receita que eu perdi 2 meses de receita. Eu fui até um comercial uma vez que me deu uma mentoria e falou, cara, você vai demorar para decidir quanto tempo? 2 meses? Eu te dou um desconto. Esse tempo que você vai demorar vai me custar dinheiro. Então já, vamos fechar agora. Esse tempo de você pensando, de vir outra solução. Então, assim, a pessoa mandou mensagem para o cliente de vocês hoje. Se não tiver IA, eu faço isso, eu tô comprando agora para casa a cadeira. Eu mandei mensagem para uns 3. Tarará. O que me atendeu primeiro, tô negociando. Se o cara demora, eu vou negociar com o outro. Eu vou começar a comparar preço e eu vou comprar mais barato. Se o cara me atende rápido e já negocia comigo, às vezes eu pago até um pouco mais caro, porque o outro ainda não me respondeu. Resolveu, né? Te resolveu o seu problema, né? Então você paga mais caro. A gente vai publicar isso, inclusive, Will, que vocês falaram. Muito legal, cara. Eu vou publicar isso no LinkedIn, ali na minha assistência, também começar a ter um pouco mais ativo também, tô devendo ali. Mas acho que é o trabalho de educação, de fato. Você pega, por exemplo, o LinkedIn fala que 67% a Forbes... Cara, tudo acima de 50%. Se você não responder em menos de 30 minutos, tu já tá perdendo dinheiro. 30 minutos. Antes era 2 horas. E agora já estão falando já de 5 minutos. Então, assim, cara, aí você tá falando de comportamento já. Não tô falando nem nada de tecnologia. Tô falando de como o comportamento, que é exatamente o que você acabou de falar. Se não sou atendido, eu já vou pro próximo. E a gente fica muito imediatista, né? Então, é de fato o comportamento nosso já como seres humanos, mas de fato. Não tem nada a ver com tecnologia. Com a IA a gente põe um delayzinho pra parecer mais humano, né? Porque se você responde imediatamente, fica estranho, né? Fica estranho, né? O negócio de responder. Verdade, né? A gente põe um delayzinho ali, uns 16 segundos, põe ela digitando. Aí ela tava ocupada nesse momento. Hoje você aparece digitando. Cara, tem umas soluções de AI que não aparece digitando, me dá uma agonia, que do nada ela... Você não viu nenhum digitando, o negócio vai pronto, assim, acho que digitando e tal. né? Eu já ouvi, mas tipo assim, do nada, assim, Só...
Você assusta. né? Não aparece Agora lá você tem o assim, digitando, é legal. O digitando, Dá pra segurar um fazer isso tempinho. também? Isso daí né? foi que eu dei. Não, isso daí eu cobrei do meu dev já. Falei, cara, eu preciso botar uns negocinhos lá, digitando lá. digitando, cara. Imagina, Só o negócio aparece. pum, pum, você dava um Quebrar a soco. mensagem em mais... A gente em quebra mais, também. mais mensagens Aham. e tal, né? Não, tudo isso é Pra ficar extremamente aquele importante. textão, tá? E aí, cara, às vezes a gente deixando ali uns 16, 17 segundos, a gente, na hora de testar, a gente começa a se incomodar já. Porque assim, você tem que estar testando 15 toda hora. segundos lá. Puta, eu mandei mensagem, vou ter que esperar aqui para continuar o teste. Então o pessoal tá muito imediatista, né? Obviamente o cliente vai ter um pouco mais de consideração, porque, pô, 16 segundos não é nada, né? Mas. É que você tem que testar 10 no dia, Que a né? gente tem que testar 10 vezes no dia. Daí, pra nós, 16 segundos já é insuportável. Cara, semana passada veio um cara aqui para fazer uma transmissão, era um pastor, ele estava fazendo essas mentoria, Aham. uma imersão, 2 dias, era sexta-noite e sábado o dia inteiro. E ele veio fazer aqui porque eu fui o primeiro a responder, via Instagram, direct. Ele falou assim, cara, a hora que você respondeu, eu nem sei se os outros responderam. Aí já começou a tratar comigo, já fechou comigo, porque ele queria resolver. E eu sei que aqui, na questão de estúdio, eu não sou o mais barato daqui de Campo Mas é o Grande. melhor atendimento. Ele viu. E ele fechou, ele simplesmente fechou porque eu resolvi o problema dele. Eficiência E era total. num sábado, não lembro, sábado à tarde, não. Era sábado à tarde, ele ia fazer na próxima sexta-feira. Então, assim, ele tinha uma semana para resolver isso só e ele estava muito apurado. É isso, ó, pra você ver, eu tô comprando cadeira lá pra casa. Eu vou casar segunda-feira. Gente, pra quem não sabe, eu vou casar daqui a 2 dias, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, eu preciso resolver isso, eu já vou mudar pro apartamento. Então, assim, se o cara me respondeu, é com ele que eu vou fechar. O problema não é mais preço, é Tipo resolver o assim, problema. porque geralmente dá pouca diferença, dá R$100, muda um pouquinho por cada. Cara, se tem supondo, se eu quero um prazo específico, um valor, uma margenzinha ali não importa, porque eu tô querendo resolver. Porque eu resolvi isso, eu tenho um monte de coisa para resolver. Agora, se você não resolve, parece que você vai carregando. Daí você tem problema na empresa para resolver, aquela coisa do pessoal. Vai carregando tanta coisa, fala, cara, só quero resolver, só quero tirar isso do... Como que fala? No mais, da frente, né? Da Tirar do frente, radar. das atividades, Do radar, cara. do IT lá. Eu quero Sim. nem tirar esse negócio da minha frente. E o cara viu a eficiência do seu atendimento, na verdade. Não o seu atendimento, mas ele falou assim, cara, se o cara me atende assim num final de semana, imagina como o cara deve ser no trabalho dele. Exato. Cara, como que ele deve Então, assim, deve ser, até você vê até a impressão, né? Ou seja, a aparência que teve no digital importa pra caramba já. Já é o início do relacionamento do atendimento seu, né? E aí eu fico pensando assim, cara, tudo que eu respondi ali, aí ela podia ter feito para mim. Sim, Total. Aquela 100%. forma de como A gente como tem- eu a gente trato, tem uma cliente- eu cumprimento, tudo, a sabe? gente teve uma cliente que falou pra nós, eu não tenho 10% do repertório que a IA tem pra te quebrar a objeção do cliente. Cara, isso foi lindo, cara. Eu tive até que trazer meu cara de dev pra escutar isso. Só aí já tá justificado, já dá para assinar um contrato, sabe assim? Não tem. cara. Não tem. Sim, Você, eu tenho, vamos dizer assim, um cara novo tem um negócio aí, sei lá, eu abri faz 5 anos. Pô, então você vende há 5 anos, você tem experiência de 5 anos. Aí você pega o IAC, você pode dar experiência para ela de 50 anos de Vitalícia. vendas. É? Vitalícia. E vai só aprimorando, né? Vai só aprimorando. Então, ela aprende sozinha ou eu tenho que ensinar? Ela aprende os dois, Que né? você falou aí que já tá raciocinando, né? Tem duas coisas. Ela aprende com o atendimento dela mesma. Então ela vai avaliando também, fazendo uma própria melhoria, né? Mas ela pede autorização para mim? Não. Depende do quê? Por exemplo, ela nunca vai alterar uma informação, uma envelopação, porque a gente põe desconto que eu certas não coloquei travas pra nisso. dar, alguma coisa assim. Depende da criatividade que a gente vai dando pra ela também, né? A Tem gente questão geralmente também das trava... temperaturas, né? Mas Gente, o aprender, por exemplo, assim, eu tenho que falar para ela, assim, se eu vendo camiseta preta, se a pessoa, o cliente falou assim, não, mas eu queria amarela. E ela simplesmente fala assim, ó, não tem amarelo. Aí ela pode aprender com isso e dizer assim, não vou falar, mas vou dar justificativa por que tem que usar preto. mas ela geralmente, com o treinamento, ela já faz isso Ou de eu que tenho que início. falar para ela assim, ó, se tiver essa objeção, fala que usar preto é legal, emagrece. Tem Sim, ou os deixa dois uma regra, casos. né? A Deixa gente uma pode regra, usar na como verdade. regra. Ou ela faz isso sozinha, essa é a minha pergunta. Tem os dois casos, tá? A gente mesmo? pode usar isso como regra, só que dentro do treinamento dela, ela já tem meio que assim, ela não repertório raciocina ainda. Mas, por regra, a gente cria um mecanismo que é muito semelhante ao raciocínio. Então, a gente põe meio que uma fórmula, assim, tipo... Igual de Quando o liberdade cliente pra trouxer ela. uma objeção, a gente geralmente vai trabalhar assim, 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 para puxar ele de volta
Eu a acho que solução. eu entendi a pergunta. É que assim, a tua pergunta é assim, ó. Se a gente pegar, por exemplo, o OpenAI hoje pra mim, você mexe o dia inteiro, eu falo, cara, ela já tá ficando meio burra, cara. O OpenAI. Como assim, cara? Porque ela é muito reativa, cara. Quando você pergunta pra ela, fala um pouco sobre mim. Você quer ouvir, vamos dizer assim. Exatamente. Faz o teste lá. Fala um pouquinho sobre o histórico de pesquisas que eu faço diariamente, nesses últimos períodos que vocês usam. Fala um pouco sobre minha pessoa, como você me enxerga. Cara, ela só vai te dar coisa positiva. Ela não vai te dar nada de negativo. Ela é sempre muito reativa. Exato. É muito puxa-saco. Ela fala, cara, você Então, assim, pergunta umas coisas idiotas. Exatamente. Você é Teve burro um demais, caso- eu me esforço pra falar com você. Teve um Exatamente, caso na cara. OpenAI que eles perceberam que a IA estava começando a gerar umas mentirinhas ali. Aí eles foram olhar, mas tipo, cara, ela não tá programada para fazer isso. Por que ela tá indo por esse caminho? Aí eles foram ver, na hora da avaliação, ela tá meio que mentindo para conseguir uma avaliação melhor. Mas quem falou pra ela fazer isso? Não, aí que tá. Ela é treinada com avaliação. Então, assim, ela tá Tá. buscando um maior índice de satisfação. Isso é raciocínio. E aí ela... Do aí, mal, mas aí é. é o machine learning, né? É o machine learning. Ela aprendendo com ela mesma. Tipo, qual a lógica que eu tenho que fazer para ganhar o maior número de raciocínio? E aí ela viu que elogiando, às vezes mesmo que mentira, ou que indo pelo caminho, concordando com a pessoa, ele vai tipo, fazer ela ganhar o positivo. Daí ela começou a viajar. Assim. Ela nunca discordou, ela falou, cara, sua tese tá uma porcaria. Ela, é verdade, dá pra melhorar mesmo. Sim. Ela você nunca precisa discordou inventar- de mim. Nunca. Isso que incomoda. Quer dizer, ela não tem uma opinião de fato formada. Então, quando ela do raciocínio, por exemplo... É isso que falta o raciocínio, né? Ela aceita tudo hoje. Qualquer coisa, cara. Eu tenho um exemplo do meu irmão, ele é consultor de olho material escolar, que é vocês conhecem, é um negócio voltado para o agro que avalia todos os livros didáticos do Brasil. Do que eles falam? Quais as informações sobre o agronegócio? Tá. Se está certo, se não está. Então, é uma associação que vive avaliando e ajudando a política e tudo mais a fazer um bom trabalho. E ele é um desses caras que é técnico, assim. Então, as pessoas consultam ele para ver se está certo ou não. E ele começou a... Eu assino aquela... Adapta. A data já vem com todos, né? Que vem com todos lá. E eu dei meu login sempre e falei, usa aí. Ele estava começando com isso e ele começou a discutir com o GPT. E o GPT deu um monte de coisa errada. Ele falou, Paulo, não usa isso não, você está tudo errado. Eu falei, cara, calma, não é assim. Às vezes você está perguntando coisa que e assim, ele perguntava uma coisa, ela respondia como se... Como é que eu vou explicar pra você? Pra agradar ele. Exatamente. E ele falou, não é isso que eu quero. Pra ter alguma resposta. Cara, eu brigo com elas, os caras brigam comigo lá da empresa, os caras são muito engraçados, né? Não, a gente Eles falam chega, assim, já tá- eles falam assim, "Ô, japonês." A gente brinca que a hora que houver a revolução das máquinas, esse aí é o primeiro. Esse é o primeiro a morrer, cara. Talvez ele seja a causa, Headshot, inclusive. Cara, eu brigo, Vamos nele. xingo ela, cara, às vezes, cara, que eu falo, cara... E como que você faz Só pra ela fala não aí. ficar burra pro cliente? Como que vocês fazem pra É ela que daí ficar é diferente, inteligente? né? A gente cria uma ótica de raciocínio para ela. Então, não é que ela raciocina. Mas dentro das regras, é praticamente uma simulação de um raciocínio. Vocês Porque a limitam gente- ela de fazer ser burra. Não, você dá um ponto para ela consultar. Mas se você não sabe, Não, consulta isso. aqui. É aqui que você... Exatamente. Dá a fonte Tem esse pra ela, ponto. isso? Isso. Esse é o início, né? O início é tipo... Cara, não diga nada que tá fora dessa fonte aqui. Tá. Aqui tá a fonte, tá? Só que existem coisas, tipo quebrar uma objeção. Ela vai ter que usar a fonte, ela vai ter que ser um pouco criativa para conduzir uma... E aí o que eu faço? A gente cria um raciocínio Dá um de limite pra como ela. ela usa para quebrar a objeção. Porque senão ela pode criar um argumento que às vezes é ruim. Então, assim, ela vai ir dentro do... E a gente está implementando NPS agora, então ela vai ter feedback e com base no feedback ela vai melhorar. Então, assim, Tá. o negócio vai ficar muito bom. Perigoso. Mas assim, Perigoso por um a bom- gente, por um bom a gente motivo, trava né? a gente trava a maneira que ela vai daqui a raciocinar. pouco fala, não, agora o Maiá vai ser nossa rede comercial. Mas voltando Ah, por nesse exemplo, nível vai demorar muito. por No exemplo, nível a gente- De head, assim, demora bastante. Não, de head eu acho que Não, nem é cara. possível, possivelmente, cara. Porque pra ser head tem que ter um tato muito, mano. Cara, e pra isso, pra uma empresa pequena entender, quais são essas estruturas de comercial que vocês falam? Porque assim, eu entendo que é um head comercial, que é um BDR, um SDR, porque eu trabalho com isso. Mas e as pessoas que, cara,
A faculdade, ela já tinha essas noções de quando vocês colocaram? Eles já sabiam qual que era a etapa de cada Alguns venda? sim, outros não, né? Depende muito, porque polo de faculdade você vai ter um cara que tem um polo numa cidade de 16 mil habitantes. E vai ter o cara que tem uma cidade numa capital ali e o polo atende 10 mil alunos. Então, assim, é muito grande a diferença de tamanho de empresa em faculdade, né? E o que é esse head de vendas hoje? Que é quem conduz as IAs, tudo? Quem que é o maestro dessa operação? Vocês vão trabalhar com o head de vendas hoje? Quando você implanta uma quando a IA. gente implementa... Sim a e não. ponte da empresa com o seu produto. Quando tem... Que que no caso de educação, que é o que a gente mais tem trabalhado, eles geralmente não têm, né? Eles geralmente não têm. Tem um coordenador ali, mas não... É que assim, head de vendas é meio pejorativo, né? Tem gente que põe um cara que era um vendedor bom como head de vendas. O cara não é um head de vendas, Que entendeu? é o maior erro de venda das empresas. Pega o melhor vendedor teu, o melhor camisa 10 e sobe ele pra supervisão, coordenação. É um perfil aquela pedagoga que criou uma escola, aí criou uma faculdade, e aí é a head de vendas. Requer skills diferentes, né? E as pessoas não percebem isso. A mesma coisa com o BDR, né? O BDR é o cara responsável por prospectar lead, né? O SDR é a mesma coisa, só que inbound. Então, você tem cargo de prospecção. Às vezes, as pessoas querem subir eles para, enfim, dar um mérito e tudo mais, porque ele está indo bem, sobem para closer. A skill é completamente diferente. A skill, o repertório Porque o closer é o cara que conduz a reunião por uma hora. O BDR, ele precisa ter volume, precisa ter... É outro perfil. Então, assim, eu acho isso muito errado. A gente gosta de valorizar, por exemplo, o BDR bom, ele vai ganhar mais e vai continuar sendo BDR. E quem que é o melhor para fazer... para traduzir o que a empresa precisa? A gente seria um head de vendas, que é o cara que tem o processo. Mas se não tem, cara, a gente pega histórico de conversa. Vocês montam o processo hoje para quem não tem um head de vendas. Aí que vem aquela questão de entender o modelo de negócio de cada cliente, cara. Você vai queimando a cabeça dele, vai fazer pergunta. A gente tem, cara, só de briefing que a gente manda, cara. Tem cliente que a gente perde só... Na época de growth já era 5. Cara, pra IA a gente tá formatando todos os playbooks e briefings justamente para entender, porque de fato é entender o teu modelo de negócio. E aí eu aplico, tu pega todo o know-how nosso da parte comercial mais o IA. Então a parte por comercial isso que vocês falam do serviço, que vocês entregam no serviço às vezes um pouco de comercial, para a pessoa entender como funciona. Exatamente, cara. Porque o cara não tem esse know-how. Tem gente que não entende. O cara não sabe quando o cara produz, mas não sabe vender. Tem gente que usa o nosso processo. O que é BDR? O que você tá falando, Eduardo? Tipo, BDR, você é doido, cara? O que você tá falando? Siga que é essa? O que é closer? Cara, e eu percebo, assim... Entende, cara? Tipo, inside sales? O que é isso, inside sales? Então, quem dirá uma IA, tipo, aí eles ficam só na IA. Então, por isso que eu falei, tem que entender de fato lá no CERN o que ele precisa de fato e a gente customizar uma solução que está interligada ou se agrega com o IA. Então seria mais ou menos a estrutura comercial para a pessoa que não entende. Então o SDR e o BDR seria meio que um lobo prospectador, que vai vendo as oportunidades ali. O closer já é o tomador de café ou ele já é o cara o sniper, que atira e fecha? Tem os dois. Tem os dois. Inclusive, tem empresas que não têm esse formato, né? Por exemplo, a própria faculdade, ela não costuma ter os dois. A não ser faculdades de muito high ticket. Ela tem o lobo e o SDR que mata e já fecha. Exatamente. É basicamente um inside sales ali, ele é responsável por atender no primeiro momento, de buscar contatos antigos. Só que a maioria das faculdades hoje, elas têm um processo muito bagunçado. Então, o que a gente já desenvolveu? A gente desenvolveu um CRM para a faculdade. Tá? Legal. Que é um CRM com multi-atendimento, ele consegue ter, se o cara tem 7 polos de educação, ele consegue separar. Então, assim, a gente já desenvolveu um negócio para dar uma organizada para eles. Então, vocês porque é uma dor muito grande deles. a cada estrutura comercial. Então, um produto que é um curso mais barato é uma estrutura. Agora, um produto que é um MBA de 40 contos, 100 mil. É completamente daí eu preciso de um closer, eu preciso de outro processo comercial. Ele já é um consultor de negócios, né? Não é um closer, né? Ele já é um consultor de negócios. Ele vai entender de fato, executivo de vendas. Ele vai entender de fato como tem que ser cadenciada uma venda. É a mesma coisa que você pega, por exemplo... Não é de fato, eu não estou te oferecendo um produto, um serviço, né? É diferenciado, né? E o head de vendas é o cara que faz É o maestro que vai entender justamente como funciona cada etapa desde o início, né? E aí você pega, por exemplo, uma creche de crianças. A creche, ela precisa que você visite lá.
Você tem que pegar confiança. Então, tipo, toda a abordagem de vendas vai ser em levar a pessoa para lá. Só que lá não tem IA, então daí ela vai ter que ter uma pessoa para fazer a condução e tudo mais. Mas a IA, ela vai até no processo de lembrar ali que tá marcado ali. Oi, eu tô te esperando às 11, aqui tá tudo certo. Legal. Eu ia te fazer também o pós-venda não, mas o lembrete de dizer, não efetivou por quê? Lembra de falar com a pessoa de novo. A pessoa não veio, como é que vai ser a condução disso, né? Para remarcar. Que legal. E como é que vocês usam, como é que vocês vendem? Vocês vendem? Como assim? Como é que vocês prospectam? A gente faz prospecção, a gente tem, assim, algumas... Vocês não usam IA para prospecção? Não, a gente não usa porque o nosso cliente é muito ligação, né? Puta, É que daí varia do nicho. Quem fecha, às vezes, é um head, né? Então, você precisa conversar com o head, né? Não, e assim, varia muito de nicho para nicho, né? Por isso que a gente escolheu educação. A educação é um nicho que é 100% WhatsApp o tempo inteiro, cara. E é toda hora e chamando e precisa resolver o problema ali e tem que ser rápido. Então, assim, é o nicho perfeito. Por isso que a gente está mais fechado nesse nicho. Mas a gente atende outros, porque, pô, personalizado você atende qualquer um, né? Só que a gente sempre foca em nichos que precisam dessa muita demanda de atendimento no WhatsApp. É onde a IA melhor se encaixa hoje. Uhum. E no outbound, que é você buscando lead, a IA também não se encaixa muito bem ainda. Porque ela consegue mandar uma mensagem e tal, só que o outbound precisa de muito tato. Porque o cara não quer falar com você. Então, se você conseguir falar com o cara, você tem que ter uma condução já muito específica, assim. Ele tem que pedir, né? Tudo que depende muito do tato humano é muito difícil usar a IA ainda. Vocês já validaram queimar? Hoje ainda não faz outbound, ou faz também? Com IA, não. A não ser que seja algo muito específico. Cara, eu ainda não acho que a IA, o Will vai conseguir ainda, nesse cenário, no outbound, ter uma coisa com uma resolução, um processo, né, de ponta a ponta com maestria, cara. Ela até pode ganhar no volume, né? É uma questão mais nossa também de falar assim, cara, vai ser um atendimento muito superficial e vender um produtinho que é o que o mercado tá vendendo já, entende? Mas eu vou comprar um carro. Uhum. Aí eu chego ao ponto assim, então tá, marca um dia para eu conhecer o carro. Eu chego na loja, a câmera me reconhece, fala que o seu carro tá um painel eletrônico, seria uma coisa mais ou menos assim, para ser 100% automatizado, né? Automatizado e sim, cara. Eu acho que ainda não tá nesse nível de... Vai, né? Eu acho que, como a gente falou, o John falou, se vier do inbound, por exemplo, aí legal, né? Que ele já veio mais um pouquinho balizado ali. Que você foi atraído, a gente vem... Isso. Caiu no nosso WhatsApp por um anúncio, aí ela pode fazer uma pré-qualificação e marcar reunião para mim na minha agenda. Agora o outbound é tipo assim, eu saí ligando para as pessoas. Esse é o modelo prospecção de vendas fria. Cara, que eu nunca soube fazer. Isso é um modelo de vendas, eu vou te dar o lado positivo dele já. Ele é um dos mais previsivos que você consegue ter. Mas eu nunca tive energia para fazer prospecção. Não sei se o Paulo já fez, de ficar ligando, marcando reunião, agressivo e tal. Porque é uma área de fato, e o que você precisa ter de fato pessoas bem ali, mas não dá para você pegar qualquer tipo de vendedor e colocar na tua operação. Já é um nível muito mais parrudo, de fato tem que ter uma... remédio que vai todo dia na... Não, e tem... O médico... As técnicas de outbound estão bem atualizadas, assim. É que o pessoal não se atualiza, né? Tem muita gente fazendo o outbound da maneira mais antiga possível. Mas quando a gente fala de outbound, o pessoal pensa num telemarketing, ligando assim. Não. A gente chega... Cara, parece que é um consultor que está entrando em contato por um motivo super específico. A gente vai muito mais pelo lado consultivo. A gente não, em nenhum momento parece ser uma venda para o cliente. Então, ele entra na reunião para meio que ganhar um diagnóstico, uma consultoria. E aí, na reunião, obviamente, como o processo ele vai do ponto A até o ponto B, eu já sei que ele já chegou querendo essa consultoria. Então, eu entrego para ele algo de valor para gerar já uma autoridade, para ele ver que a gente entende, tem domínio, e daí eu vou indo para apresentar o produto e se ele se encaixa. Porque eu não quero vender para um cara que o produto não se encaixa também. A inteligência artificial, por exemplo, no marketing digital, por exemplo, você pode pegar um restaurante, faz toda a análise, mostra onde é que você está deficiente, aí o cara, para prospectar, já fala assim, eu tenho a solução para esse problema aqui, Você nem sabe que tem, mas você tem. Uhum. E aí a inteligência artificial pode fazer todo esse estudo. Não pode? Legal, ela pode ser um suporte para fazer uma prospecção. Para fazer prospecção. Ela pode tá toda, nesse caso... Você já chega com a solução para o cara. Uhum. Você vai identificar. Você não vai lá perguntar se o cara precisa do serviço. Não, você fala assim, você precisa e é aqui que você precisa. E eu vou solucionar assim. Rodar diagnóstico, aí ela faz assim. isso, né?
Por exemplo, a gente teve casos que o John teve que a gente tem que fazer uma consultoria, uma assessoria comercial de 6 meses. Deu 6 meses? 5? 6. 6 meses. Era uma empresa de benefícios, cara, que vem de plano de saúde, só que bem parrudo também. Plano de saúde já no nível mais premium. Para depois, foi uma assessoria comercial de vendas, cara, para a empresa dele. Para passar para a empresa que ele não tinha essa área comercial, que é o mais complexo de fato montar, ainda mais tipo, o segmento que estava no premium ali, no ticket mais alto. E ele teve que aprender como funciona todo o processo do outbound e de processo comercial de vendas para depois entrar com o IA. E aí vocês entrou com o IA, foi... Olha como o outbound... Aí sim, roda no automático. Mas ele sabe como funciona cada etapa, né? É igual cobrar de um cara que não sei fazer um site, cobrar do cara, por exemplo. Ou fala, né? Como aquele ditado fala, né? O olho do dono que engorda os bois, cara. Não tem jeito. Agora, se eu não souber, como que eu vou cobrar do cara? Se eu não souber como faz, de fato? Fica difícil. Ainda mais na área de vendas. Vendedor, cara, é uma raça que, cara, se você não tiver a malícia, ele te dobra, cara. Mas eu acho que isso é legal, assim, porque ainda saiu das vendas e veio para IA. É diferente de uma empresa que, assim, eu sou de IA, eu sou um desenvolvedor e agora eu fui para venda. Porque vem caduca, né? Vem manca essa pessoa. Exato. Vai para IA e depois vai para as vendas. Que não é um produto, que a gente não vende um produto de prateleira, sabe? Ó, tem essa opção A, B ou C, cara. Só tem essas 3 aqui. A gente não gosta disso, cara. Por isso que eu falei que a gente gosta de entender de fato o modelo de negócio. Se ele se adequa ou não, né? Aí o William tava falando assim, tu atende os pequenos também e tal, isso aqui. Cara, mas os pequenos não sabem como usar. Que tem isso para usar. A gente tem que fazer até treinamentos. Tava de educação, na verdade, nossa, né? Agora sobre comunicação. Sobre educação e comunicação para esse povo que não tá zero. Tem o seu negócio está rodando, pode prosperar com o negócio, de aumentar a venda e tudo mais e tal, mas não sabe que tem essas ferramentas, que não sabe que tem essa tecnologia aí. Como chegar nesse povo? A gente teve... Só finalizando uma coisa, você vai na internet, é um monte de especialistas, é o que mais tem. De banheiro, que não sabe ir falando um monte. Não. E aí, assim, eu acho que mais confunde a gente que é pequeno, do que... Eu tenho até medo. Eu tenho até medo de falar quando a gente vai falar sobre IA. Porque você fala, vamos falar sobre IA. Fica muito pejorativo. Porque IA hoje tem gente falando qualquer coisa de IA. Tem um especialista que vem aqui, ele vai ficar falando sobre criação de foto com IA. Então, assim, ok, é importante. E tem realmente tu pode ser muito bom em criação de imagem com IA, mas... E aí? Eu acho que, assim... O que você gera com isso? O que eu vejo, cara, hoje também do mercado do brasileiro, esses criadores de conteúdo, cara, o que eles fazem? Eles batem uma dor principal do brasileiro, cara, que eu vejo muito, que é sempre a criação do atalho. Eu vou criar o atalho pra você, cara, você vai investir pouquinho, entra aqui comigo, eu tenho um hackzinho aqui pra você, e o brasileiro vai lá e compra. Todos já realizaram todo mundo, mas cara, o que eu vejo sempre é sempre tentando essa vantagenzinha. E ele bate mesmo nessa dor. Esses caras que batem nessa dor sempre conseguem algum resultado. Só que não funciona. Isso acontece no mercado, cara. Vamos ser sinceros. Não funciona. Exatamente. Vamos ser sinceros, cara. Tinha que ter gente educando aí, sabe? Eu comecei isso com o John, cara. Colocando informação na internet melhor. Sim, cara. Porque tem muita porcaria. O que mais tem, cara? Que, na verdade, geralmente os caras que estão educando da maneira correta... Eu até mandei um para um E2 esses dias, eu não lembro o nome dele, cara, mas era um japonês também. Brasileiro, né? Mas, tipo assim, ele educa, só que ele educa de maneira um pouco mais técnica. Daí já não é um conteúdo fácil de digerir, né? Precisa ter uma pessoa com uma linguagem um pouco mais acessível, um pouco mais didática, explicando quase que de maneira ignorante, assim, o negócio. Só para a pessoa entender o superficial. Porque daí, entendendo o superficial, a pessoa se interessa e... Tem um interesse para entender o resto. Mas saber o que é possível, de fato, fazer ou não, né? Mas eu entendo. Só que a IA, hoje, ela é tão abrangente que é até difícil um especialista saber o que ela é possível de fazer ou não. É o que eu falo pros clientes meus e tal. Eu falo assim, cara, no mínimo, tem que produzir vocês. Tem que produzir conteúdos para tentar disputar com essa... um monte de merda que tem na internet. A gente conversa muito sobre senão isso. Fica deixando só os caras que estão se aproveitando e falam assim, eu vou com medo de me acharem iguais a eles. Não, cara, eu acho que tem que produzir conteúdo. Quanto mais produzir conteúdo, melhor.
para poder informar para as Concordo, pessoas entenderem que tem Concordo. esse tipo de serviço e pode ser usado. E produzir assim, conteúdo. Tem os outros, seu o negócio. outro lado da moeda também, vou né, cara? Não fica só um E lado quem só, né, cara? entende tem que produzir. Eu acho que essa linha Concordo. do João talvez assim, cara, hoje agora tá na moda, um monte de gente falando que tem que sair do operacional. A gente tava conversando de um conhecido nosso que, pô, vai sair do operacional. Eu falei, cara, vai sair do operacional agora, o negócio dando certo, calma, ainda não é hora. Mas o que a gente vai? Você vai numa palestra, o cara nunca teve um negócio, o cara sempre foi coaching. Não, você tem que sair do operacional para o negócio crescer. Cara, o negócio dele é outro, o negócio dele é ele, a imagem dele, é infoproduto. Cara, é outra dinâmica de modelo de negócio. E daí ele pega a dinâmica dele e quer aplicar para todo mundo. Cara, E daí o que vocês falaram hoje, não adianta, não é tipo assim, não é receita pronta. Cada cliente é um modelo de negócio, a gente adapta e constrói aí dentro do modelo de negócio do cara. Só que o empresário, o cara tá tão sofrendo dia a dia, apanhando tanto, dificuldade com mão de obra, que ele, cara, é bom ouvir essa história, é bom você ouvir, pô, você é do operacional, vou viajar. Às vezes o cara tá 2 anos sem viajar para tirar férias, fala, pô, esse cara, vou ouvir esse cara, gasta dinheiro. e é por isso que eu acho que eu valorizo tanto esse tipo de comunicação, tipo podcast, assim, e eu tento passar isso para todo mundo, porque assim, cara, você está contando um case, você não está vendendo uma caixinha. Você contou um case lá do De boleto, empresa de cobrança. aí o case do restaurante. Então, assim, as pessoas se conectam com história, certo? Então, elas vão ouvir, só vai interessar aquelas pessoas que identificaram com isso. Aí você quebra isso, que não é uma caixinha. Pegou só aquelas pessoas que se identificam com o que a gente está falando e vai tentar se informar mais. Não é pegar um restaurante e tentar vender bola. Ou pegar a informação que ele Sabe? viu na internet, agora eles copiam conteúdo do conteúdo, né? Eles não criam conteúdo, né? Exatamente. A internet, ela copia o conteúdo que, assim, o cara dá opinião sobre o comentário que tá no comentário já. Ele não cria opinião. Ele fica rebatendo o que tá no comentário. Ou seja, o cara não teve nenhum trabalho de pensar, de raciocinar. Tanto que hoje o React é a moda, Cara, isso né? é Eu real, vou rebater cara. o comentário no comentário. É, cara, é surreal, assim. Então, por isso que eu falo, eu E gosto ainda assim, desse dentro do movimento. próprio Sim. React, tem o React bom e o React ruim. Tem o React que é só o cara... Aqui, ó, apontando o dedinho aqui. O cara só fica assim Aham. no vídeo, assim, isso que eu tava falando. E tem o cara que realmente olha e tem conteúdo algo a agregar, idiota. né? Tem o cara que tem algo a agregar também, que ele tá reagindo a uma situação e ele vai Dar opinião sobre aquilo. dar opinião né? ou explicar o contexto. Tem, por exemplo, o biólogo Henrique lá, tipo, a galera manda aqueles vídeos dos Eu gosto animais, tá? dele. Não sei. Aí ele vai lá e explica. Não, gente, isso aí que ele tá fazendo é extremamente perigoso por causa disso. E aí ele dá um contexto do vídeo. Isso é legal. Mas agora o React por React ali, o cara fica olhando, dá uma risada. É que se você pegar o Pelo amor de contexto, Deus. quando você pega nesse contexto, cara, como você falou do empreendedor, né, do operacional, né? Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, na Amazon. Cara, você pega, por exemplo, qualquer produto, um dock sound, uma caixinha de som da JBL. Vai ver como que é o review dos caras, meu. Não é tipo excelente igual, é excelente. Cara, você tem uma bíblia, irmão. O grave é X, o grave é um pouquinho, falta um pouquinho de grave, o médio dele é um pouquinho bom, mais forte, podia ser um pouco melhor, e o agudo é sensacional, o áudio. Cara, mas é uma bíblia. É outro nível. É outro nível de... Aí quando você fala do operacional, do cara que quer bater, né, ou seja, ele bate nessa dor que assim, o brasileiro fala assim, cara, não vou gastar muito dinheiro, não quero investir muito. Eu quero comprar tempo. Me dá seu tempo pra mim. As pessoas querem comprar. E aí ele pega nessa dor do cara para vender esse produto que ele quer, seja qual for. Que ele, na verdade, nem é um expert. Aí você pega, por exemplo, um cara que para mim é o ídolo, o Flávio Augusto, bilionário, que é a minha referência, falando assim, ele falou, quem foi a baboseira que inventou essa saída operacional? Então, assim, cara, é por isso que as empresas, elas acabam... Ou esse pequeno empreendedor, né, que a gente está falando também, né, cara? É importante trazer isso, de fato, pro cara, porque ele vai falar assim, pô, cara... Eu vou ser o espertão, né? O Brasil sempre tem essa questão do tirar vantagem, né? Eu sou espertalhão. Vou investir pouco, quer dizer, eu vou pegar com uma varinha de bambu, com uma varinha de bambu. Vou lá, eu vou tentar pegar uma baleia. Você fala, tá, cara. E o cara vai lá, o idiota vai lá e acredita mesmo, velho. Então assim, não eu tô com uma vara de fato pra pegar um marlin aqui no mar, que, cara, fico lá 8 horas no mar tentando pegar o peixe. Não, eu vou com uma varinha de bambu. Aí vem o idiota e fala assim, não, com uma varinha de bambu, se você pegar um marlin de 8 horas. Não, Tu pega em questão de 5 minutos.
cara, será mesmo? E Deixa eu com clicar R$ aqui. 100 reais. Aí o cara cobra, e se não funciona, não acha ruim. Né? Pô, aí não. Com a IA agora, cara, você tá doido? Que 8 horas, bichão? Um segundo. A barra aqui, ó. A barra aqui em você, ele faz sozinho ainda, puxa pra você ainda. Eu vou Você trabalhar. tá entendendo, cara? É isso que acontece hoje. Então a gente tem essa síndrome, né, eu acredito, do brasileiro de... Esses caras eles batem muito nessa tecla, entende? Pra pegar essa dor, assim, do... E eu acho que vocês enfrentaram E essa o- dúvida, né? Porque vocês dois vieram de growth. E a Aham. growth surgiu mais ou menos na época que lançou os infoprodutos. Então vocês viram vocês vendendo negócio Transição, de é. venda e tal, pros caras que são empresas e os caras do infoproduto. E daí tinha que ter esse cuidado para separar joio de trigo, né? Acho que foi um desafio para vocês nessa época também, E né? tem uma fala Total, cara. do Lobo de Wall Street, sabe qual é a pessoa que você consegue vender mais fácil? É a gananciosa. É a pessoa que quer ganhar o dinheiro fácil. Essa aí, cara, eu ligo pra ela vendo qualquer coisa. Por quê? Porque eles traem essa ganância, a pessoa vê que ela vai ganhar o dinheiro rápido. Tipo assim, você compra muito a pessoa na ganância. Não, que você vê ali E aí, algum o que a galera vende Herbalife, é isso. Abre qualquer Piramideiro infoproduto total. aí. Abre qualquer infoproduto aí, a galera tá falando que você vai ganhar tanto Fórmula dinheiro mágica. aqui. Daí tem os caras mais pé no chão, aí eles falam que tipo, você vai ganhar 10 mil fazendo fórmula. Tipo, ele já viu que o cara de 1 milhão tá saturado, daí ele vai lá e fala, não, você não vai ganhar 1 milhão, você vai ganhar 10 mil reais. É porque começa Porque eu sou pé agora no chão, o vem sincerão. comigo. O sincerão agora tá na É. moda. Então, assim, antigamente até perfume. Vocês já É, viram o sincerão, livro de perfume? verdade. Os caras, o perfume é maravilhoso. Pega esse aqui 2 mil, maravilhoso. Então o sincerão fala, cara, é bom, mas não vale tudo isso. Daí o pessoal começou a pegar o sincerão. Pô, só confio no sincerão. Só que às vezes o sincerão tá com contratinho também. Então, Com assim, certeza. agora tá na moda do sincerão. Pô, É. A galera leva os arquétipos do marketing. Eu já tive um pouco no ramo de infoprodutor, assim. Eu já trabalhei com infoprodutor já grande, foi tá? head de infoprodutor. Grande. Depois te conto. Aí, assim, cara, eles usam muito esses lances do arquétipo do marketing. Então, tipo assim, cara, eles compram, por exemplo, o cara simples lá, ele é o cara simples, ele se veste simples e tal, e fala sincero. E aí, cara, tu acha que o cara é daquele jeito, mas não é, cara. O cara tá... Termina a live, já pega a Prada, já vai. Sou um cara modesto, assim. Cara, teve uma frase do Junior Durski, do Madeira. Cara, eu gosto do Junior Durski, mas eu sou um cara simples. Simples. Tipo um jatinho. Simples. Eu sou um cara Já simples. tinha só 5 vezes por semana. Não, eu gosto de nada muito complexo. Sou um cara simples. Esse do na vida. sincero, pior que tá bem assim é mesmo, bizarro. cara. Não, o cara quer dar uma de humilde, né? Na moda é que você chegou lá agora, mas assim, como mas você tem os chegou não dois importa, casos. tem que ser Tem o humilde cara agora. Tem o É o cara que sincerão, abraça né? a persona, mas ele realmente é mais aquela vibe mesmo. Aí tudo bem, mas... Se o cara também quer só vender o produto dele, desde que entregue direitinho, também não tem problema, né, cara? E vocês são simples também? Assim, se uma empresa precisar de vocês, vocês pegam o jatinho e vêm? Não dá. Hoje não dá. O atendimento de prospecção de vocês é via... A gente atende como é que muito é? online, cara. Tudo online, né? Quando existe a necessidade, a gente faz uma visita também. Ou, tipo, se a gente por acaso tá na cidade de alguém que a gente atende, a gente também já visita, né? Mas é 100% É, online, cara. Muito difícil precisar ter alguma coisa presencial, né? Mas se precisar, a gente também vai, né? Cara, essa empresa de cobrança, por exemplo, é em São Paulo, mas eu fiz questão de ir até o cara ali, se fosse outra região, por exemplo, eu iria, cara, pra entender. Que é o mercado de cobrança que mais precisa, de fato. Então, por exemplo, se eu pegar um case do cara, ter o depoimento dele funcionando, pô, pra mim vai ter investimento, por que não ir? Onde Se o cara que- estiver lá no meu, Roraima vai ter que ir fazer o quê? É. Mas... Aonde que é o QG de vocês? A gente fica, na verdade, em São Paulo, a gente tem na Vila Olímpia, né? Escritório, mas a gente não usa porque o que eu pensei na época da pandemia? Se eu construir um escritório físico e trazer essa mão de obra, por exemplo, o meu dev, pra mim é um monstro, né? O cara o Rafael, pra mim, é um monstro, o nosso dev. Ele mora em São José do Campos. Ele tem a família, ele tem 2 filhos. Eu falei assim, Rafa, vem pra São Paulo. Ele falou, você tá maluco da cabeça? Vou morar em São Paulo, cara, esse inferno? Mas não vou nunca. Ou eu tenho que me deslocar pra São José. Então eu falei assim, cara, se eu colocar de forma remota, eu consigo muito mais talento. Inclusive o John, por exemplo, é de Sapucaí, pô, de Sapucaí do Sul, pô, o cara tá em Porto Alegre. Então assim, eu vou falar assim, John, você pega a tua família, teu neném e vem pra cá, pra São Paulo. Vamos sei lá, vamos pra, ou no meio do caminho, vamos pra Floripa. Ele não vem, cara. Então não faz sentido eu ter um escritório ali pra ter, só pra atender um cara. Então eu tenho mais um co-work, uma sala de reunião, precisa de um cliente aí pra receber E o ele. indiano lá. De fato. Por exemplo, nosso designer, você falou de growth, cara, nosso designer hoje tá na Índia, cara. Eu tenho um designer que na verdade tem alguns, né? Tem algumas mãos de obra especialistas. Mas o nosso designer, por exemplo, que faz a parte de brand book,
a parte de brand, de identidade visual de fato, tá na Índia, cara. Eu falei com ele ontem, anteontem, inclusive. Óbvio que tem a questão do fuso, né? Mas eu fui achar o cara na Índia, cara. Mas E assim, é um trabalho... A gente se limitava pelo que a gente tinha. Tá difícil de conseguir gente boa aqui em Campo Grande. Então, ele se contentava com pessoas ruins. Hoje em dia, não. A gente tem gente boa que não tem. Vou pegar de outro estado, vou fazer... Mas Exato, cara. Exato. Tem quem queira fazer, né? Hoje vem também tá Campo Grande também, sem problema nenhum, cara. Tá aqui, se pra gente eu falei, é um prazer pra gente estar aqui também. Vem de São Paulo, pra gente não tem problema, cara. Vai pro Pantanal pescar. Isso daí é mais o John. É que eu não sou da pesca. O cara tá em São Paulo, né? É do shopping, né? Não sabe nem o que tem água. Pokerzinho. E pra achar vocês, como é que faz aí? Redes sociais? Cara, tem o site edadigital.com e lá tem o número, né, da EDA já. Gente, já tem o número da EDA também. Quem quiser testar também a nosso agente, mas aí tem que, obviamente, nos dar um aviso, porque ela já tá focada. Como a gente testa muito todo dia inteiro, e nosso chip, ele, na verdade, ele não é só para atendimento geral, né? Ele é customizado. Por exemplo, agora a gente provavelmente deve estar testando para a parte de educação. Se eu entro lá, uma mobiliária, vai ficar massa para mim. Não, mas aí é só nos avisar. Mas é bom, vai testando também, é bom. A gente liga um teste um pouco mais personalizado, só para ter uma basezinha da IA. Que às vezes a pessoa até se surpreende. Às vezes eu entro na reunião com o pessoal e falei, não, e a IA já está funcionando. Não, vamos testar agora aqui. Aí o cara, agora eu senti. Cara, tem que ter essa prova, cara. Quem está precisando, acho que o mercado precisa dessa prova, né, cara, também, né? Você testar na hora, ou uma prova social ali de um cliente, acho que isso conta muito, que também, perdendo a parte de vendas, né? Não só o outbound ou inbound, acho que hoje também é o consumidor, hoje o cliente também, hoje que define muito a questão da decisão, né? Não é só mais... Total. Por conta de tudo que foi meio que... Essa prostituição de curso, de infoproduto, essa questão do hackzinho, eu vou vender barato aqui. Cara, fique rico em uma semana, né? Estragou um pouco o mercado, cara. Então, o cliente ele tem hoje também essa insegurança ali, e que óbvio, é natural, é legítimo, só que pra gente estar fazendo um trabalho bacana, sério, cara, acaba afetando de fato, né? Então, pra gente é importante também ter esse retorno dos clientes, essas provas nas redes sociais ali, começar a movimentar isso também, para dar um pouco mais de segurança também pro cliente, cara, que ele também precisa, né, John? Quais são as redes sociais que você falou? Cara, do site nosso lá mesmo é da EDA, né? Então é @EDA Digital. EDA com DH, tá? EDH, né? Digital, tem nosso site. E a gente vai começar agora a popular um pouquinho mais o Instagram também, o nosso Instagram, cara. Porque, igual que você falou, né? A questão do conteúdo também é uma falha nossa, de fato. Porque também a gente está meio complementado muito forte ali. Ajuda esse povo, põe conteúdo legal na internet, porque... Tem que... Exato, cara. Que a gente pensou nisso também. Porque você viu que o João comentou agora há pouco? Vai falar de IA, cara, mas, IA é muito amplo, cara. Tipo assim, é muito gigante esse universo. E aí você fala assim, cara, a gente falou agora, tem que... fala só sobre uma coisa, depois fala sobre outra. Vai alimentando. Acho que é importante, cara. Porque o mercado tá de fato, assim, a gente deixa na mão dos caras, esses caras começam a se sobressair, né? E a gente tá aqui, cara, que tá criando um produto de qualidade, tá sendo prejudicado, né, pra essa galera, né, cara? É verdade. E não é nem pra ficar famosinho na internet. Nada disso. Não, é educação. É conscientização, conscientização, cara. Conteúdo mesmo, deixar conteúdo de verdade na internet, porque Deus me livre. Verdade, cara, concordo. Eu não assisto TV, essas coisas assim. Também não. Nem TV aberta não existe, Netflix no máximo, que é um filme, né? Mas assim, há, sei lá, uns 5, 6 anos. E eu consumo muita informação. Tudo, notícia, entretenimento, tudo pela internet. Nossa, é muita baboseira. Muita baboseira, cara. Muito mesmo. A gente já tá meio que já... Quem pega os caras igual vocês, mental, assim, né, que estão produzindo, fazendo coisa séria, estudando tudo isso e tal, isso aqui, ajuda a combater esses... de sonho. Que as pessoas que vêm, talvez, no papo do empresário, às vezes são esse empresário que está com muitas informações. Hoje você vai conversar com o empresário, o que eu tenho que fazer para o meu negócio? Verdade, né? Você vai ter uma reunião, a pessoa, preciso fazer isso ou aquilo. Fala, calma, respira. O que a gente vai fazer primeiro? Então, assim, hoje em dia tem tanta informação que as pessoas são, de fato, perdidas. Elas estão no meio do mar, sem saber qual que é a terra, sem saber onde é o norte. Cara, por onde eu começo, né? Por onde eu começo. Tem verdade. E às vezes o começo, vou usar uma frase de um escritório de advocacia que fez um almoço presente lá na associação comercial, às vezes o começo é encontrar pessoas boas.
Boa. Então, às vezes, ao invés de você ficar ali remando sozinho, querendo fazer... Tentando Cara, achar a solução para tudo. acha um cara bacana, Acha o cara acha uma primeiro. empresa bacana. Custa um pouquinho mais caro, vamos falar. Em vez de seu primo que mexe gestor de tráfego, o cara que fala que... Não, pega uma empresa que você conhece, que tem repertório, que tem base de clientes. Pega um cara sério. Ele custa um pouquinho mais, vamos falar, porque hoje em dia não tem como você ser... Então, assim, por exemplo, a solução de vocês de IA é uma solução muito boa. A gente sabe que o preço é super competitivo, porque você substitui mão de obra. Só que eu tenho certeza que tem algumas mais baratas no mercado que não entregam. Então, assim, vale a pena você pagar um pouquinho mais, paga mais, só que, assim, escolhe uma pessoa boa. Porque, às vezes, a pessoa boa, ela vai te orientar. Já aconteceu, já teve uma situação de uma reforma lá no restaurante. Tinha uma pessoa boa no CJT, a Easy Metal, uns amigos meus que trabalham com estrutura metálica. Cara, eu era um cliente pequeno para eles, mas eles eram uma empresa boa. O Andrei foi lá, viu a obra, trocou um monte de ideia e falou, cara, vou te passar uns outros contatos do pessoal que faz, porque a gente não atende, mas eu só vim aqui te dar uma ideia. Tipo assim, vocês estão, o projeto de vocês não está no nosso escopo de atendimento porque é menor do que a gente faz, mas eu sou um cara bom, é uma empresa séria. Ele me passou dica, ele falou uns caminhos melhores. Boa. Então, às vezes, procura empresa boa, que se você não tiver no escopo de atendimento dela ainda, ela vai pelo menos te mostrar o caminho. Olha, então o que você vai fazer? Você vai crescer aqui e vai me chamar daqui a pouco. Que eu faço na reunião. Vai te ajudar pelo menos a não fazer uma escolha ruim, né? Exatamente. É Mesmo ela muito não do que eu poder faço em atender e reunião tal, com o né? cliente. Cara, Teve cliente já que entrou também querendo fechar com IA. Eu falei, cara, se não tem atendimento que justifique ainda você ter uma IA. Aí. Ela vai te ajudar. Mas, tipo assim, eu acho difícil que com esse volume você vá conseguir gerar um resultado com ela, entendeu? Às vezes Em não outro tá nem momento, fazendo campanha ainda, não tem nem mensagem chegando, já colocar atendimento. Pô, mas não tá chegando ninguém ainda. Cara, E essa honestidade só tem para quem é bom, cara. Sabe assim? Não, E sem contar o custo, né, cara? A gente tá falando de custo aqui agora há pouco também, cara. Quanto que custa uma mão de obra contratada errada, cara? Pois São é. 2, se a gente pegar, né? São 2 meses para você fazer, abrir uma vaga no LinkedIn, vaga de emprego, enfim, Headhunter, 2 meses. Você treinar depois essa pessoa, não vai chegar pronta em 1 mês. Você tem mais 3 meses para treinar ela para ela começar a ficar do jeito que você imagina. A tua expectativa já foi 5 meses. Não performou. Então são 5 meses. Tem que desligar ela. Agora eu vou contratar de novo. Começa de novo a contratação. Mais 2 meses. Quanto já foi? 7 meses. Quando você for ver... Cara, é louco. A gente não para pra pensar nisso. É 1 ano, Will. São 12 meses, pessoal. Exatamente. É um ano que você deixou de ganhar dinheiro, que você gastou dinheiro. Você gastou, ligado? Você jogou o dinheiro fora, né? É igual semente, é uma coisa que a pecuária até não tanto, mas a agricultura. A gente está numa cidade do agro. O pessoal da agricultura, que tem um ciclo rápido, então assim, o ciclo da agricultura é muito rápido. Os caras plantam agora novembro e tal, fevereiro e março já estão colhendo. Algumas super precoces estão antes colhendo. Eles sabem que se a semente for errada, eles vão perder muito dinheiro. Porque você não corrige, mas não germinou, perdi. Ou Ele perde o ano, ele perde o ano inteiro. Perde grana. Então assim, os caras não economizam na semente. Eles focam em semente de qualidade, porque eles sabem que se ele errar na largada, ele não vai recuperar depois. Claro. Ele É perdeu isso. a safra, perdeu o negócio. Do ano, né? Do ano, cara. perdeu o faturamento. Então, às vezes, a gente precisa ter essa visão para o negócio. Cara, eu preciso escolher um parceiro bacana, porque senão eu vou perder minha safra, eu vou perder um jogo, vou perder time. Às vezes tem uma solução que é maravilhosa. Hoje. Daqui a um pouco já não funciona mais. Exato. Porque tem coisas que a gente começa. Tem produtos, por exemplo, que vem na nossa mão, cara, que você tem margem competitiva hoje. Se você não aproveitar hoje para rodar bem e posicionar bem, ano que vem aumentou a matéria-prima, perdeu a oportunidade que você e outra tinha. coisa, a IA ela exige muito treinamento e feedback. Então, por mais que a gente auxilie o cliente com o treinamento inicial, ele precisa nos dar feedback de como ela está atendendo, de o que precisa melhorar. E a gente vai, obviamente, melhorando ela. Então, imagina um cara que começar agora para um cara que começa ano que vem. A IA dele vai estar muito melhor que a do outro. Com certeza. Porque já está com a cara dele, já está com o perfil Pra da gente empresa ser o dele. concorrente contra a CA. Não, o concorrente sempre vai estar na frente, é fato. Quem demorar, aquele ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, É né? lógico. Então, assim, se você tem... Os dois têm a mesma empresa, o mesmo segmento. A dele me atendeu às 10 da noite num sábado. A tua vai atender segunda de manhã. Qual você acha que vai ter mais resultado? É isso. É isso. Mesmo nicho. Então, acho que isso como eu falei, o consumidor hoje determina também essa questão de do qual eu vou escolher, né? Para onde que vai o meu dinheiro hoje.
É um desafio. É desafio, cara. Bom demais. E nessa linha, vocês querem? A gente já está chegando para os finalmente do episódio. Você de casa, queria agradecer pela presença, agradecer ao nosso mantenedor, o Cicobi, Associação Comercial, nosso parceiro que é o Estúdio Soa. Mas você que tá, pessoal que tá de casa, que hoje teve uma ideia do que é SI, como pode usar isso nas vendas, que mensagem vocês deixam? Podem deixar uma mensagem pro pessoal de casa, pro pessoal que tá acompanhando a gente. A minha mensagem é: entre em contato com a Eda ali, que a gente faz uma demonstração ao vivo ali de como isso se encaixa no negócio de vocês. Porque, ó, mesmo que você não venha fechar com a Eda ou não seja o timing de fechamento, você vai saber o como se encaixa. Eu acho que você entendeu como é o melhor caminho. Legal. Depois, entendendo como, aí você já sabe pelo menos o que você tem, o que você precisa para chegar lá. Se aplica ou não pro seu negócio. Uhum. Acho que não é, como eu falei, não é uma prateleira, né? Que a gente não quer vender o produto de IA. É ver se a IA de fato encaixa no teu modelo de negócio. Então, a gente tem que bater um papo, entender como funciona todo o teu operacional. E se fizer sentido de fato, aí sim a gente vai para uma próxima etapa. Porque às vezes pode nem ser amanhã. Legal. Então, não é, como eu falei, não é sobre IA, né? O tema, assim, ele nos aguça, né? É uma das novidades que estão... Já está no hype aí faz alguns anos. Só que a gente tem que colocar IA com responsabilidade, cara. Não é fazer por fazer, cara. Tem que, de fato, entender o modelo de negócio para a gente não chegar nesse patamar, né, cara, de perder dinheiro, perder gastar energia tempo, gastar tempo, cara, contratação. Acho que não é isso que a gente quer, cara. Então. A gente não quer que nós tenhamos o nosso reclame aqui com reclamação ao inverso, né? Uhum. Ao inverso do que a gente está vendo no mercado, cara. Tem que ser, de fato... Tem que ter, vai existir se a gente crescer, a gente sabe que vai ter, mas que seja para melhorias, cara, e não para ficar enganando os usuários e o mercado como está hoje, cara. Legal. Acho que esse é o nosso papel hoje aqui dentro. Legal. Fala alguma frase? Produzem conteúdos. Jorra conteúdo. Jorra conteúdo bom na internet que tá precisando. Cara, a gente agradece também o incentivo, também o feedback. Acho importante, sim, de fato. E a gente tem que se ajudar e perpetuar, de fato, essa informação. Acho que eu tenho que entender. Como a gente está muito inserido também lá dentro, Paulo, a gente acaba não enxergando isso, de fato, sabe? Sim. A gente tenta sempre melhorar o produto, entregar com excelência o nosso produto, que a gente meio que fica compenetrado e não olha, de fato, para fora, né? Então, tomar esse feedback é importante, sim, também. Aquela frase tem que sair de trás da árvore para ver o bosque. Né? Exatamente, cara. Exatamente. Fazer e trabalhar. Literalmente, a gente não estava vendo Apareceremos lado, assim. mais. Mas tem que aparecer, cara. A gente agradece o E feedback. você de casa, aproveitando essas dicas para você, do Paulo, produzir conteúdo para o seu negócio também, se posicionar, trazer as informações. Você, de fato, conhecer bons parceiros é a dica final que eu deixo também. Você procurar pessoas certas, porque... Cara, tá muito difícil, as informações estão muito perdidas, tá cada vez mais difícil localizar. Então procurem boas empresas, procure histórico das empresas, conversem com quem de fato tem estrutura para entender o modelo de negócio. Não é o mais barato, mas vai ajudar você a poupar tempo. E hoje, quando a gente se fala de recurso escasso, tempo, dinheiro, atenção, o tempo é o único que a gente não recupera. A atenção de alguém você pode recuperar, dinheiro você faz de novo, mas o seu tempo é uma coisa que você não volta. A gente tem um banco que ele está sendo creditado todos os dias, não acreditado não, debitado todos os dias, já acreditou tudo, e a gente ainda não sabe quanto ficou na nossa poupança. Então a gente precisa aproveitar a oportunidade, remir o tempo, ser mais eficiente. Então procurem boas pessoas, é uma dica para você economizar tempo. Então, mais uma vez, mais um Papo do Empresário. Essa segunda temporada a gente tem a missão de entregar qualidade em todos os episódios, e a gente espera no próximo. Isso aí. Bom demais. Maravilha, turma.